Seja bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, o seu podcast semanal preferido, onde nós falamos de histórias de pessoas que nem imaginam quão sensacional é a sua jornada. Então hoje eu estou aqui com a minha esposa, eu sou Chico Preus, estou aqui com a minha esposa, aquela que briga, aquela que implica por motivos inexistentes, aquela que às vezes utiliza de violência física para poder se expressar comigo. É a minha amada esposa, tudo bom? Tudo bom, Chico Preus? É maravilhoso estar com vocês nesse dia tão agradável. Ele sabe? Eu sei. Todo mundo sabe porque apanha. Nunca é de graça. Nunca é de graça. Olá a todos, sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso, né, Chico Maravilhoso. Preus? E olha só, temos um convidado muito especial. Especialíssimo. Eu não sei o sobrenome do nosso convidado. O sobrenome... França. Ele veio da França. França, que fez 3-0 no Brasil em 98. Isso ficou na memória gravada. Eu chorei. Olha chorei. só. Neia, quem Sabe... é o nosso convidado que tem uma pessoa que mandou aqui uma descrição especial dele? Quem é ele? É uma descrição muito especial. Ele é Newton França. E sabe o que ele é, Chico Preus? A expressão da verdadeira alegria. Ele é a própria energia que o mundo precisa. Ele é aquele que você sempre pode contar. Aquele ombro amigo, aquele que cheira Jesus. Newton é o amor da vida da Sheila. O melhor amigo dela, é o pastor do coração dela. Ele é a prova que Jesus pode mudar qualquer pessoa, inclusive ele. Ele é um pai presente. A sua linguagem de amor é fritar frango para o Pietro. Obrigado, Newton, aqui a Sheila fala, por ser tão você. Eu amo caminhar ao seu lado e ver o que o pai tem feito na sua vida. Obrigada por me resgatar de um mundo de tristeza. Você sempre será meu príncipe tatuado. Uau! Muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Newton. Prazer estar aqui com vocês, pastores. Uma honra. Nossa, uma honra tê-lo você com a gente aqui. Você é mesmo a expressão da alegria. Amém. E ó, verdade. você que está aqui no nosso podcast, termina de ouvir essa história maravilhosa, volte alguns episódios, você vai ter a história da Sheila, que é a esposa do Newton. Isso mesmo. Você vai... Incrível. Incrível. Newton, vamos lá, vamos começar. Bora. Diga para nós aí, quem é o Newton hoje? E aí a gente quer voltar na tua história sobre da onde o Newton veio. Primeiramente, queria enfatizar mais uma vez um obrigado pelo convite de vocês. O Newton, hoje, de 2025, é o cara que superou tudo. É o superador. Se eu tivesse um título, Newton, o superador. Ou como um título que poderia ser deixa eu ver, eu acho que não tem uma outra expressão a não ser superação na minha vida. Então é o superador, o cara que superou tudo, que mesmo nadando contra as correntezas, mesmo tendo tudo para dar errado, graças à maravilhosa graça de Cristo, eu consegui superar, graças a Deus. E a tua infância, como é que foi? Você morou com teus pais? Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu amo contar histórias. Eu amo. A Sheila às vezes fica braba comigo, conversar com as pessoas, e começa a lembrar e contar. Quando ela fala, Newton, para, chega. A minha história, eu sou noventista, né? Eu nasci na década de 80, então a minha adolescência, juventude foi tudo na década de 90. Qual você nasceu que ano? 82. Mais velho que eu, né? 82. Não, você é 81.
Tamo junto, Francisco. A Néia é mais velha que eu, tá? A exemplo do pastor, a minha esposa também, ela é 8 meses mais velha do que eu. E eu jogo isso na cara dela sempre, Isso dizendo aí. que eu casei com uma mulher mais velha do que eu. Não, a Néia queria um novinho e eu não. casei com ela. A quinta série que habita nos dois, inclusive, está por aqui. 8-2, eu nasci no bairro do Auer. E a minha infância, desde sempre, eu já comecei a lutar pela vida na barriga da minha mãe. Porque a minha mãe, ela foi para a maternidade, acho que... e quem trabalha com a área de saúde sabe que 7 horas da manhã e 7 horas da noite é os piores horários para se ir num postinho no hospital. Porque é troca de plantão. Então, o que aconteceu? A minha mãe chegou no hospital às 6h50 da noite para já ser internada e fazer a cesárea. Só que houve uma confusão na troca de plantão e a minha mãe ficou no quarto. Com dor, com não sei quanto de dilatação. Passou o plantão, o médico não deu a devida assistência e ela ficou até quase 7 da manhã. Era para nascer no dia 20 de outubro. Quando trocou o outro plantão, que foram ver minha mãe estava quase me perdendo já. Aí foi feita uma cesárea de emergência, e minha mãe sofreu bastante para me conceder. Então, desde o início, eu já briguei, eu lutei contra a morte já desde na barriga da minha mãe. Que era para eu estar morto, né? Porque se demorasse mais algum tempo, algumas horas, eu poderia ter morrido. Uhum. Nasci e fui morar com o meu pai e minha mãe, morava com a minha avó. A minha avó já falecida, minha avó paterna, porque eu não conhecia minha avó e meu avô materno, que minha mãe perdeu quando ela ainda era jovem. A gente foi morar com essa minha avó, ali no Auer. E as lembranças que eu tenho até os 5 anos é eu e meu irmão debaixo da mesa, atrás das coisas e vendo discussão do meu pai e da minha mãe. Minha mãe tinha o costume de tudo que está na frente dela atacava na parede. Prato, copo, utensílio, o que ela via, ela atacava no meu pai. Então, as poucas lembranças que eu tenho até os 5, 7 anos, que foi onde eu tive o meu primeiro, vamos dizer, esse trauma da minha vida, foi ver o meu pai e minha mãe discutindo. Eu não me lembro, assim, de ter uma lembrança de meu pai e minha mãe levando a gente para passear num parque. Era mais igreja, porque meu pai é muito católico roxo. Uhum. Então, os momentos que a gente tinha em família era dentro da igreja católica, né? Então lá assim tinha um comportamento específico. Então lá eles eram um casal. E em casa era muita briga, assim, quase que diária. Até que houve o primeiro rompimento que eu presenciei na minha vida, que foi a minha mãe ir embora de casa. Houve uma separação e porque geralmente quando se separam os filhos ficam com a mãe, né? Uhum. Na minha família foi o contrário. E eu me lembro da minha mãe me pegar, me colocar num sofá. E ela tava com uma mochila e um saco de lixo, cheio de roupa. Aí ela olhou pra mim e falou: filho, quero que você entenda que a mãe te ama muito. Só que o amor que você me dá, que o teu irmão me dá e que o teu pai me dá não é suficiente pra mim. Então eu tô indo embora. 5, 6 anos, tá bom, mãe. Lógico que eu chorei um pouco, mas eu meio que aceitei. A mãe quer ir embora, ela vai embora. E ela foi. E aí ficou eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão quase 2 anos mais novo do que eu. A gente dormia num beliche, eu dormia embaixo. Eu dormia em cima e meu irmão dormia embaixo, porque meu irmão era pequenininho, não conseguia subir ainda. E eu me lembro de muitas noites eu descer e deitar com ele, porque ele ficava chorando de saudade da mãe, né? Então, desde cedo, eu cuidei do meu irmão. E cuidava da casa também. As pessoas me perguntam: Newton, mas você cozinha em casa porque você ama cozinhar? Não, eu comecei a cozinhar por necessidade, senão eu morria de fome. Meu pai trabalhou a vida inteira na prefeitura. Então ele saía super cedo e voltava super tarde. E eu tinha que me virar. Ele me ensinou a como esquentar comida na panela mesmo, pegar um arroz, um feijão, misturar com carne, fazer aquela gororoba e comer. Então, a minha infância, ela teve essa primeira ruptura familiar, né? Com a separação dos meus pais. E a minha mãe pegou e foi embora. Naquela época, pense, isso foi 90 e... Foi antes de 90, não tinha internet, não tinha... a gente não tinha telefone fixo em casa. Então a gente ficou totalmente incomunicável. Não tinha como eu conversar com minha mãe. Até porque daí ela se envolveu com outro homem e não, meio que deixou a gente de lado.
E eu fui vivendo a minha vida, foi a minha infância, e sozinho. E o meu pai, ele nunca foi aquele cara de pegar no colo aqui, e filho, isso aqui é certo, isso é errado, de ensinar. Então tudo que eu aprendi pra vida, eu aprendi na rua. Eu aprendi com meus amigos, aprendi fora de casa. O meu pai, ele só trabalhava e dava as coisas pra gente comer, né? Dava condição pra gente estudar e comer. Quando eu entrei na adolescência, eu tive um trauma sexual na infância. E a primeira vez que eu contei isso pros meus amigos, eles tiraram tanto sarro de mim. E disseram, nossa, Nilton, você é um cara sortudo. Porque quem abusou de mim foi uma menina. Então, eu tinha quase 9 para 10 anos. Aí, às vezes, meu pai queria sair e deixava a gente com essa menina, que era uma vizinha nossa, para cuidar da gente. E eu me lembro, assim, também, assim, na minha cabeça, não sai essas cenas. Eu me lembro de ela pegar meu irmão no colo, levar pro nosso quarto e fechar a porta, e me pegar, eu me puxar e ir pro quarto do meu pai. E lá, né, fazia coisas que eu nem sabia que tava fazendo, Chico. Mal, não sabia. Eu me lembro que eu fechava o olho. Eu me lembro num dia que tava chovendo muito. Eu olhava assim na janela, aquelas janelas antigas de ferro, e batia o galho da árvore assim. Aquilo era uma cena de filme de terror pra mim. As coisas que ela fazia comigo, e eu fechava o olho, abria e olhava assim, vinha a luz da rua, da lua, assim, iluminava um pouco, ficava aquele meio breu, meio claro, meio escuro. E aquilo, assim, eu falo graças a Deus, porque quando você é abusado, né, acho que vocês com mais tempo de ministério sabem disso, ou você cria uma aversão, ou você cria uma obsessão pelo sexo. Né? Eu conheço história de meninas que foram abusadas e por causa do abuso hoje elas são lésbicas, porque tem um nojo, pegaram um nojo do homem. Parece que quando você é abusado tem um fio lá teu que desconecta. Ou ele tava num lugar, conecta em outro. Tua cabeça ela muda. Sim. E é aquela coisa, né? Tipo, o abuso, ele não indifere da sexualidade de quem foi. Se foi homem, se foi mulher. A vida sexual foi ativada antes da hora. Muito antes da hora. Muito. Né? Tipo, a pessoa tá fazendo inconsciente, não sabe o que tá fazendo. Não, eu me lembro de eu não saber nada. Eu olhava assim, depois eu vestia minha roupa, ia pro sofá, pegava uma coberta e ficava escondido. Com a televisão ligada. Isso me gerou também uma necessidade de dormir com luz acesa, com TV ligada. Dificilmente eu dormia com a luz apagada, porque me vinha sempre aquele negócio, cara, a menina vai vir aqui, vai tirar minha coberta, vai tirar minha roupa e vai fazer um monte de coisa. Quando isso terminou de acontecer, que daí a gente se mudou de onde a gente morava, foi morar lá pro Uberaba, eu senti a necessidade daí. Aí o que aconteceu? Eu conheci uma menina, via uma menina, a primeira coisa que me vinha na cabeça é eu tenho que fazer aquilo que eu fazia com a menina que abusou de mim. Então isso ligou em mim um desejo muito forte. Aí já entra tudo, né? Entra o desejo, aí entra o acesso a conteúdo erótico e, cara, isso pra mim ficou algo muito forte. Quantos anos você tinha? Quando eu fui pro Uberaba eu já tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. E isso aconteceu por muito tempo? Quase um ano. Foi o ano que eu fiquei. Que meu pai é músico, né? Hoje ele canta em coral, graças a Deus. Mas ele ia muito em bar, então ele saía toda sexta e sábado. Então era assim, não era toda semana, não era toda semana, mas foram muitas vezes, no mínimo 1, 2 vezes por mês isso acontecia. E era só nessa. E assim, daí tinha as festas, aniversário, da gente, a casa inteira, né? Os vizinhos ali e tal, e eu me escondia dela. Eu ficava muito longe. Porque eu não queria na época, né? Sim. Quando era mais piá. Depois que eu entendi o que era isso, e eu já tinha esse sentimento dentro de mim, eu me lembro de ter uma vez que um amigo meu me convidou pra eu ir posar na casa dele, e eu fui, o pai deixou. E esse meu amigo, ele começou a colocar aquelas fitas, cassete, pornográfica pra gente assistir. Eu falei, o tipo desse moleque, cara. Daí pegou e chamou a irmã dele pra assistir com a gente. Aí, isso foi desculpa a expressão, foi um grande gatilho pra eu entrar no mundo da pornografia. Porque até ali eu não sabia o que era.
Daí esse piá me convidou, colocou ali, e eu falei, cara, eu posso ter um acesso a ver essas coisas agora. Daí descarrilhou tudo. Eu não tinha nenhuma base cristã, porque o que eu tinha em casa era meu pai católico, mãe separada, com a mãe separada. E no catolicismo, meu pai me obrigou a fazer todas as... como é que eles chamam? Crisma. Batismo, comunhão. crisma, primeira comunhão. E a crisma era o último. E o que tinha na minha cabeça? Cara, eu vou fazer a crisma, pau, já era. Nunca mais vou pra igreja. Porque o exemplo que eu tinha de igreja em casa era um pai e uma mãe que se matavam em casa e que era um amor na igreja. Entendi. Então eu já sabia que eu não queria isso. E eu falei, cara, até pro meu pai, eu vou. E eu ainda fui, primeiro, uma vez eu fui coroinha numa missa. E falei, não quero isso pra mim. Deus o livre. Não é que o cara falou, pai, obrigado aí por todo, né? Mas não é pra mim. E nessa idade já de 13 para 14 anos, que eu entrei nesse mundo pornográfico, nessa adolescência, eu já comecei a me envolver com as pequenas drogas, né? Que a gente chama, que é as portas de entrada. O meu pai, ele fumou até 99, onde ele teve um problema no pulmão. E meu pai, às vezes, tinha preguiça de acender o cigarro, então ele dava pra mim o cigarro pra acender na boca do fogão. Então eu pegava o cigarro, acendia na boca do fogão e entregava pra ele. Se ia tomar uma cervejinha, o pai quer tomar o colarinho, a espuminha, eu ia lá e isso também foi criando uma tendência. Agora eu tô lembrando, eu tomava o colarinho do meu pai, velho. Cara, que geração de pais que a gente Cara do céu. teve. Eu também. Pois é. Não, eu tomava o colarinho, só que o cigarro eu nunca... Só que daí deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Certamente teu pai falaria pra você, não quero você fumando, não quero não sei o quê. Talvez ele tenha falado pra você. Eu tenho uma experiência bem impactante quanto a isso, pastor. Mas daí assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Que os pais, eles falam, mas o filho não vê o que o pai fala, vê quem o pai é. Então essa é a questão. Não adianta você cobrar que teu filho vá na igreja, que teu filho seja isso, seja aquilo, se você não é aquilo que você está falando. Ele vai ler o que você é, não o que você fala. Sim, então, e o meu pai, ele me disse a coisa que ele nunca deveria ter dito pra mim. Eu levei uma suspensão, eu estudava ali no Guimarães, ali no Auer, e a diretora chamou meu pai, porque pegou eu fumando com os piá no intervalo. Daí deu uma suspensão, meu pai me bateu, óbvio, né? E ele falou, você só vai fumar se você tiver o teu dinheiro para comprar o teu cigarro. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, meu primeiro salário, eu comprei uma guitarra, me lembro até hoje. Eu cheguei em casa, comprei um Marlboro vermelho, abri o cigarro na porta, a gente tinha um murinho na frente de casa, no portãozinho, eu abri, acendi na frente dele o cigarro. Ele olhou, você tá fumando, pedra? Eu falei, comprei com o meu dinheiro, pai. Lembra que você falou pra mim? Que eu só podia fumar se eu tivesse meu dinheiro pra comprar, então agora comprei meu cigarro, é meu. Podia ter desafiado em outra coisa, né? Não falou nada. Pegou e entrou, você sabe o que você faz, tua vida que você morrer, o problema é teu. Mas meu pai fumava também. E realmente ele quase morreu por causa disso. Mas enfim, foi a porta de entrada ali de cigarro e bebida. Porque a minha família, a primeira parte do meu pai, teve muito problema com bebida. Pessoas morreram de cirrose, complicações devido a cigarro e bebida. Então tinha que... Quem entende mais assim de batalha espiritual sabe que é algo que vem da família, né? Que precisa ser quebrado, né? São maldições hereditárias. E foi um trabalho muito forte na minha vida depois para eu quebrar isso. Foi uma dificuldade muito grande que eu tive de parar de fumar e de beber. Mas nessa época, entre 14 e 15 anos... 16 que eu já trabalhava, já conseguia pagar já o meu cigarro, comprar a minha bebida. Eu tinha 2 sonhos na minha vida. A primeira era de ter uma banda de rock e fazer sucesso mundial. E a segunda era ser jogador de futebol. Eram 2 coisas que eu queria muito, muito fazer na minha vida. Então eu estava ali quase terminando os estudos, não dei bola para faculdade, para nada. Eu queria terminar meus estudos e fazer aquilo que eu gostava. Eu falei, não, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou jogar futebol, eu vou ser músico. Futebol, infelizmente, devido à minha falta de aptidão
né, eu não consegui, não vingou. Aí eu fiquei com a banda. Eu tinha um piá que ele morava na minha rua, ele estudava na minha sala, morava na minha rua e trabalhava junto comigo. Ele era batera, o nome dele é Joel Venuca, aquela gente boa pra caramba. Aí a gente chamou mais 2 piá e a gente fez uma banda, com 16 para 17 anos, chamada Incidente. Nessa banda a gente tocava, e eu quero fazer uma observação que eu não falei no meu testemunho quando o Jonathan gravou pra mim. Teve uma pessoa que ela me influenciou muito para fazer o mal, e essa mesma pessoa hoje me influencia muito para falar de Jesus. Muito uma pessoa famosa, eu não sei se pode falar o nome de pessoa famosa no podcast. Pode, então tá. Tinha uma banda que eu era apaixonado, e a gente fez essa banda para tocar cover dela, que era do Raimundos. Do Rodolfo Abranges. Então a gente tinha um repertório lá de 40 músicas, 25 era só Raimundos. Então eu tinha ele como meu ídolo máximo. Ele cantava, eu tocava guitarra, mas o estilo de vida que ele tinha, o jeito dele falar, tudo, com o colinho sempre baixo, o povo fumava uma maconha, cheirava um pó. Eu falei, eu quero ser igual esse cara. Eu quero levar a vida que ele leva, porque eu via ele, e eu cheguei a conhecer ele, porque eu fui em muitos shows aqui em Curitiba quando o Raimundos vinha. E tinha um amigo meu que ele tinha uma fábrica de camisetas chamada Face Skates, e teve um show que ele foi lá pra pegar camiseta pra tocar no show, e era tipo 5 quadras da minha casa. Aí eles falaram, não, vamos lá, porque o Raimundos vai estar lá, a gente vai conhecer eles. Cara, eu fiquei tipo assim, ó, cara, o Rodolfo Abranges, cara, o Digão, nossa, os caras nisso, meu Deus do céu. Eu criei uma admiração muito grande por eles, mas muito grande mesmo. E quando, se não me engano, foi pra 2000, pra 2001 que ele saiu do Raimundos, eu me lembro de amaldiçoar tanto a vida dele, tanto, falei, cara, não acredito que o meu ídolo virou crente, cara. Isso não é possível. Minha vida acabou. Quem que eu vou ver agora, cara? Quem que eu vou querer seguir? Quem que vai ser o meu exemplo? E eu fiquei com muita raiva dele. Se eu tiver uma oportunidade um dia, se ele puder ter acesso a esse vídeo, Rodolfo, me perdoe, mas eu xinguei muito você, cara. Mas muito. Todo mundo, você e a legião de fãs, de Raimundos. Cara, hoje eu olho pra essa história assim, eu falo, eu passei a minha adolescência, a minha juventude ouvindo Raimundos demais, assim. Eu curtia mais Legião Urbana, gostava de Raimundos também. É que Raimundos eu gostava de umas 4, 5 músicas no máximo, assim. Mas eu gostava muito. Beleza, inclusive escuto todas até hoje. Mas aí eu percebi que ele saiu do Raimundos, foi pro Rodox, né? Depois ele começou... Cara, foi legal porque o Rodolfo, ele passou por uma fase, assim, de desintoxicação, parece. Tá ligado? Que daí Sim. tinha gente que encheu o saco dele, diz que é crente, mas ó, atitude. Tipo, cara, ele é igual todo mundo que tá se aperfeiçoando em Cristo, que ninguém vira a chave da noite pro dia e se torna o super teólogo. Tem uma música do Drops que ele fala bem assim: o seu amor está tomando forma em mim, pouco a pouco. E eu vou. Essa mesmo. Isso pra mim é um exemplo de que nada é McDonald's na hora. Não acontece do dia pra noite, é aos pouquinhos, é com tempo, é no tempo dele, não é no meu, não posso acelerar as coisas. E hoje esse cara, o Rodolfo Abranges, ele é o meu exemplo, é um cara que, depois de vocês, né, os pastores da casa, é o cara que eu mais ouço. Eu vou, por exemplo, vou lavar o carro, vou arrumar a casa, eu pego, fazer uma comida, põe uma pregação dele. E o que mais me chamou a atenção é que quando eu tive a última chave para eu me converter, para eu sair do mundo que eu vivia, eu comecei a frequentar a Bola de Neve por causa do nosso amigo Luciano Cubas. Ele me levava para lá e, cara, vai estar o Rodolfo Abranges lá. Eu falava, eu quero ver a história dele. Porque ele vai falar um monte de coisa, vai falar o que ele fazia, o que ele não fazia, vai ser o irado. Só que não. O Rodolfo, por que ele é um exemplo pra mim hoje? Eu pego ele e pego aquele cara que era do Racionais, esqueci o nome dele, que ele dá um testemunho, não sei se você já viu, Chico, que ele fala que eu tomei 30 tiros, fiquei... o tal do Zina, Guina, coisa assim. Fiquei assim dentro de uma geladeira 2 dias morto. Cara, e nem é do Racionais. Não é do Racionais, mas era rapper, né? Tava nesse mundo. Esse testemunho rodou, hein? 90% do testemunho dele é falando as porcarias que ele fez e 10% é Jesus. Ele fala de Jesus. O Rodolfo não. É 90% que Jesus fez, só 10% as porcarias que ele fazia. Então isso me chamou a atenção e falou, cara... Ele submeteu tudo
a Cristo. A Cristo, exato. Né? Tem gente que é ex muita coisa, daí eu me converti. E é Amém. isso, galera. Tipo, o cara ficou 50 minutos contando as porcarias que ele fazia, no final ele falou, eu me converti. A impressão que é, tipo, agora o rolê Minha tá vida acabou. paia. Minha Agora o vida rolê acabou tá paia. agora. Ele fala com uma intensidade, não, porque eu fazia isso, eu me dava tiro, e a polícia, É. PCC, e não sei o que, e daí eu me converti, fui pra igreja, amém. Não, Então- eu já vi cada assim, ó, só pra, desculpa. Uhum. Sem Eu já vi problema. cada assim, ó, não, porque de uma vez eu até truquei um cara, né? Não, porque no tempo que eu era do mundo, pô, era pegador, não sei o que. Eu falo, amigão, com essa lata, Você? nem o inimigo facilitaria tanto. Não. Então não me vem com essa história. Eu já soltei assim pro cara. Uhum. Ah, para, cara. Truco? Pra cima de mim, só avião. Não E dá. Deus, né? Lógico. Sim, e esse Ó, cara, o Rodolfo, então ele fez aquilo que... E eu peguei como exemplo e falei, cara, eu vou ser assim. Um dia perguntaram, conta teu testemunho. Eu vou falar do que Jesus fez, a transformação, e se der, eu falo um pouquinho das coisinhas que eu fazia quando, né, antes de conhecer a Cristo. Diferente do podcast, né? Que aqui eu tenho uma abertura maior para falar A história. o tempo, né, cronologicamente. Mas esse cara foi, o Rodolfo, ele foi essencial pra minha, vamos dizer, vida largada que eu tinha, vida de drogas, e hoje, pra ser quem eu sou, eu ouço muitas pregações deles. Volto, vejo 2, 3 vezes a mesma pregação. Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Ele foi um cara... Cara, eu vou falar aqui. Não me julgue, tá? Uhum. Eu brinco que eu falo, pô, a fase boa do Rodolfo e tal, é a época do Raimundos e tal. Mas falo brincando isso, lógico. Uhum. O que chama a atenção nele, que você olha e fala assim? Porque tem pregadores que, por exemplo, eu sou de fases, né? Uhum. Hoje eu gosto de ouvir o Luiz Saião, Sim. que é um velhinho lá, e hoje eu tô curtindo ouvir velhinho, tá ligado? E o Chico não gostava de ouvir velhinho. Eu não gostava de ouvir. Hoje eu prefiro ouvir esses velhinhos que são mais fundamentais, que são mais, entendeu? Sim. Eu acho que eu tô chegando nessa... Você tá chegando, você tá chegando Mas aí. o que chama atenção, porque eu nunca parei pra escutar uma pregação do Rodolfo. Uhum. Entendeu? Sim. O que pra você chama atenção? O que você curte nas pregações? Nas pregações dele, ele pega a Bíblia primeiro. Ele é bem bíblico. Ele é muito bíblico. E as pregações dele não ficam em volta de historinhas que aconteceu com ele. Cara, ele pega um contexto que ele fala muito pouco dele. E eu acho que pra mim, quando a pregação da palavra, por exemplo, eu vou pregar numa igreja, vou pregar numa sessão, eu falar pouco de mim e falar muito dele, de Jesus. Então é isso que me chama muita atenção. Não que as outras pessoas preguem de forma errada, mas geralmente a gente ouve aquilo que a gente gosta, que a gente pega apreço por ouvir. Né? Eu sei que tem muitos pregadores ótimos, maravilhosos. Tem um cara aí que enfim, deixa quieto. Eu ia falar meu nome, mas não queria me deixar... Ele não queria te deixar queria me constrangido. constranger. Sim, confia. Não precisa falar meu nome. Não, mas é que assim, ó... Porque eu imagino pra você o quão legal... Porque eu vou falar pra você, se o David Gilmour, do Pink Floyd lá, se converte. eu ia ouvir o cara, Jesus, tá ligado? então. Porque Esse é o ponto. esse cara tem a ver com a minha infância, tem a Exato, ver memória, né? Entendeu? Você tem a questão musical que você... Vamos falar. Não, é que você coloca, né? Tipo, não é só a questão que era na tua infância. Ele foi alguém que te fortaleceu num momento muito difícil. Exato. Sua mãe foi embora. Aconteceu tanta coisa com você e você tinha uma fuga maravilhosa. Que era música. Que era a música. Aí que eu me interessei por tocar. E assim, isso, e a maior herança que eu posso ter do meu pai é a música. Teu pai tocava o quê? Meu pai é cantor. Toca. Ah, ele é cantor? Canta? Ele canta. Que Meu legal. pai, ele canta, acho que em 2 ou 3 corais aqui de Curitiba. E na minha infância, eu me lembro muito do meu pai colocar discos. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, pra ouvir em casa. Então, às vezes eu ouvia, eu assim, ficava no quarto e vinha aquela melodia, eu falava, nossa, que coisa mais linda. E isso me despertou pra ouvir coisa boa. Aí eu já quando adolescente, já fui atrás, já comecei a comprar, a gente alugava os CDs da locadora e gravava em fitas. Eu tinha umas
uma penca de fita que eu pegava, alugava CD na época, colocava e gravava na minha fita e ficava ouvindo o dia inteiro rock. Eu fiz muito isso. Nossa, eu lembro que eu falei que eu tinha uma dificuldade com dormir, com as coisas toda apagada. Então, o meu pai uma vez... Meu pai não, uma tia minha me deu um Walkman. E eu colocava pilha, colocava o CDzinho, colocava o fone e dormia. O CD era Discman. Era o Discman. O Walkman era com fitinha. Então, é um Discman, eu colocava o CD da Aiva. Eu já tive da Aiva. E ele tinha aquele negocinho que não pulava, né? Ele tinha uma molinha ali, alguma coisinha que não trepidava e não pulava o CD. Colocava ali e dormia ouvindo música. Pra eu conseguir dormir, que eu tinha muito problema com sono. Mas muito, 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 muito. Depois, é lógico, que com o decorrer eu tive muita... hoje se chamam de paralisia do sono, que é o nome científico, mas a gente sabe que são afrontas e manifestações, né, que a gente tem na hora do sono. E logo já quando eu tinha mais para maioridade, eu comecei a ter muito pesadelo. Mas muito, eu não conseguia dormir com nada desligado. Aí o meu irmão dormia comigo no mesmo quarto e ficava brigando comigo para apagar a luz. E eu sentia como sempre tivesse alguém sentado na minha cama. Eu senti, sabe aquela sensação? Daí eu ficava com medo de tirar a coberta, eu colocava o pé para ver se não tinha ninguém mesmo, e não tinha, mas eu sentia que tinha alguém sentado. Eu sabia que o meu irmão estava dormindo, né, um pouquinho mais longe de mim ali no mesmo quarto. E isso me acompanhou por muito e muito, muito, muitos anos. Até que idade, assim, mais ou menos? Cara, 28, quase 30 anos. Eu tive problema com sono. Vai de sentir que tinha alguém no quarto comigo, e às vezes eu tinha esse problema da paralisia, que a pessoa vinha em cima de mim e ficava montada em cima de mim. E era sempre uma pessoa... Eu pensava que era uma mulher, depois eu fiz uma libertação, e nisso foi revelado. Era uma mulher, cabelão, longo, um corpo, né, um corpo de mulher mesmo, com voz de homem. E ficava em cima de mim, e eu sentia a mão no meu pescoço. E eu tentava falar Jesus, 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 não saía. Eu batia a mão na parede para acender a lâmpada, batia no interruptor, assim, não ligava a luz, ficava tudo escuro. E sentia isso muito, 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 muito no final da minha adolescência. Você sabe, Newton, que você falando, né? Isso aí é um ponto de quem foi abusado. A maioria, se eu posso dizer, tipo, 90% mais das pessoas que sofreram esse tipo de abuso sexual, elas vão ter isso. Elas vão ter paralisia do sono, elas vão dormir mal, elas vão ter pesadelos, porque isso acontece... Exatamente, você tá falando sobre você tá contando a minha história. De verdade. Eu tive pesadelos, eu fiquei sem dormir durante meses. Eu dormia 2 horas por dia. Eu também. Porque eu tinha medo de dormir. E eu tinha medo de dormir. E ficava com a luz ligada também? Não tinha essa pira da luz ligada, mas... porque me incomodava, mas eu tinha medo de dormir. Eu ficava acordada. Ou eu ficava vendo TV e tal. Mas eu sabia que eu não podia dormir naquele horário. Porque eu sabia que eu ia ter pesadelo. Então, assim... É como se fosse uma legalidade. Tipo, parece que o mal te tocou. E você não sabendo lidar com aquilo. Você sem Jesus, sem Cristo. Porque isso acabou pra mim no dia que eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu dormi tranquila. No dia que eu aceitei Jesus, os pesadelos foram embora. Porque isso era como se fosse uma legalidade sobre mim. E eu tive isso por esse pesadelo, tipo, eu tive por muitos anos da minha vida. Eu não tive essa sorte, porque diferente do que as pessoas pensam. Agora vamos chegar na nossa parte mais engraçada. Eu comecei a usar drogas e fui pra igreja. Eu fui pra igreja antes de começar a usar drogas mais pesadas. Eu fumava e bebia. Igual eu. Então, pra mim, aquilo era normal. No final, porque eu entrei atrasado na escola
E eu também reprovei um ano. Então eu já estava com 18 anos quando eu terminei o segundo grau. Aí eu conheci uma menina. E, menina que tinha nada a ver comigo. Eu sempre me interessei por meninas mais despojadas, que aparece, quer ser e tal. Eu me interessei por uma menininha ali, sempre quietinha e tal. E a gente começou a ter um relacionamento. E eu comecei a respeitar ela, uma coisa que eu nunca fiz. E na época era só ficar. Então a gente ficava no colégio, daí eu pegava ela, levava ela até a casa dela, de a pé, dava um beijinho e tchau. Aí uma vez eu falei, vamos sair, né? Então vamos lá que eu vou apresentar você pra minha mãe. Eu falei, ai, cara, nunca passei por isso, velho. Mas vamos lá, né? Fomos até a casa dela, conheci a mãe dela, o irmão dela. Pô, o irmão dela me adorou. Eu era cabeludo na época, ele também era cabeludo, a gente era roqueiro, só que a gente era um cristão já, uma família toda cristã. O nome do cara é Jonas Schubert, ele é cantor. E ali ela falou pra mim, na minha cabeça, eu falei, cara, vamos lá no Largo da Ordem, né? Por lá tinha uns barzinhos legal, a gente ia pegar um táxi na época, tinha um ponto de táxi perto da casa dela, a gente ia de táxi até lá, ia fazer uma moralzinha e tal. E dali, uhul, né? Na minha cabeça. Aí ela falou assim, não, tem um lugar aqui perto, dá umas 2, 3 quadras, dá pra ir a pé. Eu falei, pô, já vou economizar no táxi, né? Dá pra beber mais. Beleza, vamos lá. Vamos lembrar que eu tive uma educação católica, certo? Nunca tinha entrado na igreja evangélica. Nunca. A gente começou a andar. Uma quadra depois da casa dela, veio uma amiga dela. Oi, tudo bem, fulano? Tudo? Vocês vão lá? Vamos ali, sim. Eu falei, a menina vai junto? Aí sim, me dei bem, né? Na minha cabeça de retardado. Quando a gente dobrou Quantos anos você tinha? 18 para 19. 18. Quando eu dobrei a esquina, eu vi uma galera assim. Falei, legal, não sabia que tinha um lugar bacana aqui, cheio de gente. Aí a gente foi aproximando e só jovem, né? Era um sábado à noite, né? Daí eu falei, nossa, que da hora, velho. De repente eu olhei, tinha uma placa. Jesus cura, salva, liberta, ele voltará. Batiza, não sei o quê. Era uma igreja quadrangular, mano. Eu falei, ai, cara, não acredito que essa menina me trouxe pra igreja, velho. Ela não falou que era igreja espertinha. Ela falou que tinha sair, né? Porque eu falei que ia sair com ela falou que ia sair, então eu tinha sair. Quando eu chego na porta da igreja, o que eu faço? O que todo católico faz? Se ajoelhei e fiz o sinal da cruz. Ela parecia o carinha lá do Wakanda. Ela falou, não, aqui a gente não faz isso, não precisa se ajoelhar, não precisa fazer o sinal da cruz. Essa foi a primeira vez que eu entrei numa igreja. Através de um convite inusitado que eu não sabia o que era. E eu, na época, eu vestia roupa de skatista, com calça larga, mostrando a bunda, né, como todo skatista usava. Uma camiseta do Rage Against the Machine, com a escrita Evil Empire. Nossa. Entrei na igreja. Cara, só faltou o pessoal jogar água benta. Água benta não, porque não tem, né? Eu sentei. E eu me lembro bem da pregação do pastor Paulo na época. Ele pregou e falou sobre arrependimento e tal. E eu não sabia o que era isso. O que é arrepender, cara? O que esse cara sabe da minha vida? E todo mundo vinha, me cumprimentava, me abraçava. Você comigo da fulana e tal? Eu falei, sim, sou. Ai, que legal. Eu saí dali e fui pra casa com o maior questionamento que eu tive na minha vida. Eu falei, será que isso é bom? Porque eu me senti bem lá. Eu não gostei de ir, mas eu senti uma paz. E naquele dia eu dormi. Deitei a cabeça no travesseiro assim, e dormi. Dormi assim, tipo, de acordo. Sabe quando você pisca e já é outro dia? Eu falei, uau. E aí eu comecei a me interessar. E nisso eu fui. Acabei indo pra igreja dessa menina, da mãe dela. Eu me batizei. Eu fui pra lá em março, abril. Em setembro, me lembro até hoje, no dia 9 de setembro de 2002, eu me batizei na igreja. Na igreja não, porque foi lá no Rio, em Jaquara. Frio pra caramba. Tem algumas foto meio revelada no meu batismo. Me batizei e comecei a frequentar essa igreja com eles. Só que, com o decorrer do tempo, eu vi que o relacionamento que eu tinha com essa menina não era um relacionamento tipo de amor, de namorado, pra querer ser marido e mulher. Era amizade. Aí um belo dia a gente sentou e falou, cara, a gente é muito amigo, né? Eu falei, sim, somos muito amigos. Então, eu acho que por que a gente namora então? Eu falei, fulana, não sei. Vamos terminar? Então vamos. E terminamos.
Só que eu não quis ficar na igreja, porque a igreja era da família dela. Tinha mãe, irmão, irmãos, genro, toda a família era da igreja. E eu saí. Nessa minha saída, de ter tomado essa atitude, porque eu não queria ficar na mesma igreja que ex, é meio complicado, só eu. Não sei se é coisa de homem, né? Vou ver ela com outro homem, não vou ficar bem. Decidi procurar uma outra igreja. Nessa de procurar outra igreja, eu fui para a igreja de um amigo meu, que é o meu melhor amigo, na igreja de Nazareno. Igreja mais tradicional que eu fui dentro da minha vida. Eu não podia tocar de camiseta curta por causa das tatuagens. Tinha que tocar, não podia ter guitarra. O pastor não queria guitarra na igreja porque guitarra era do diabo. Eu escutava oficina de 3 era do capeta. Essas coisas de pastor bem tradicional. Só que pela amizade que eu tinha com esse meu amigo, eu acabei me enturmando e ficando na igreja. Fiquei até 2005 nessa igreja. Só que eu tinha largado tudo. Parei de fumar, parei de beber. Não tinha experimentado as outras drogas ainda. Ali, esteticamente, você estava maravilhoso. Tava crente muito bem, maravilhoso. porque daí eu mudei toda a parte de fora. Eu não usava mais roupa larga, eu usava só camisa, sapatênis. Virei um piá de igreja mesmo. A religião te encontrou. A religião me encontrou. E assim, eu quero enfatizar um ponto aqui, pastores, não sei se vocês me permitem. Eu não falo mal da igreja. Não. De igrejas que eu passei. Por mais que eu tenha tido algumas experiências ruins nessas igrejas, eu sou super contra falar mal da igreja. Super contra mesmo. E eu já vi que com outras pessoas conhecidas daqui, porque quando eu tava lá, era isso. Mas cara, a igreja nunca fez nada de bom pra você. É exatamente o que eu penso. Cara, a igreja me acolheu, cara. Teve problemas de religiosidade, de Bíblia. Cara, pode ter, como tem em qualquer igreja. Só que, cara... Como tem aqui. Como tem aqui, e vai ter em todas as igrejas. Na verdade, cada um é de uma tribo. Quando eu falo a religião te encontrou, não tô falando mal da igreja, tá? E você falando agora me despertou algo que eu penso muito sobre isso. O teu problema, você falou assim, nossa, eu fui conhecer drogas depois que eu fui pra igreja. Aí que tá. O segredo não é a igreja, o segredo é Jesus. É Jesus. Entendeu? Porque quando você encontra Jesus... Tem pessoas que encontraram Jesus lá na Assembleia, tem pessoas que encontraram Jesus em qualquer outro. Não é a igreja, é o teu encontro com Jesus. Exatamente. Que vai fazer você transformar. Por isso que eu falo, o toque estético da religião te muda esteticamente. Por fora. Jesus te muda por dentro. Ninguém consegue mudar você. Você pode fazer a diferença aonde você estiver, em qualquer igreja que você estiver. Exato. E eu tenho fotos também reveladas de como eu me vestia. Era roupa social, era camisa, cabelinho cortadinho, não tinha mais cabelo comprido. Então, exteriormente, eu mostrava que eu era um Newton que nunca tinha feito nada de errado. E eu sentia muita vergonha em falar isso. Newton, porque eu bebia, porque eu fumava, porque eu tinha um vício de pornografia. Então isso me deixava bem constrangido quando as pessoas tentavam arrancar isso de mim, e eu ficava sempre, não queria compartilhar isso. Nessa igreja, aí eu entrei na banda, lógico, né? Tocava violão, quando podia tocar guitarra. E eu fiz amizade com esse pessoal, com os jovens, até que um dia eu me envolvi com uma menina, que era uma menina da igreja, e a gente fez o que não devia ter feito. Só que pra mim era muito fácil esconder as coisas. Eu sabia bem esconder. As pessoas me cutucavam, não fiz, não falei. Eu sabia mentir muito bem. Aí teve um dia, nossa pastora me ligou e falou: onde é que você tá? Eu tô aqui, você pode vir aqui em casa? Posso. A hora que eu cheguei, tava uma menina lá chorando no sofá. Eu falei, cara, essa menina abriu a boca. A menina falou que vocês fizeram isso e tal. E aqui eu gosto sempre de assumir os meus erros, né? E nessa questão... Depois de esconder, você assume. Daí você assume. Cara, eu fui um babaca. Porque eu poderia ter ficado com a menina, ajudado ela, dado um suporte pelo menos, né? Cara, eu abandonei a guria. Tanto é que essa guria, ela se desviou de uma maneira da igreja que nunca mais ela voltou. E das últimas vezes, já faz isso mais 10 anos que eu falei a última vez com ela, ela me jogou na cara isso.
Né? Eu saí lá da tal igreja porque, pô, me escorraçaram porque a gente tinha feito e tal, e você não ficou do meu lado, você não me ajudou e tal. Eu falei, né? O que eu posso te pedir é perdão. Né? Não tem como eu voltar no tempo e arrumar isso. E ela acabou saindo e eu também já fiquei já de cara e pediram pra gente na época ir na igreja, no culto de domingo e confessar o pecado pra toda a igreja. Eu falei, não vou fazer isso não. Você tá louca? Não vou. Aí eu meio que comecei a me distanciar, sair da banda, parei de ir nos cultos. Só que esse meu amigo, ele estava com um BO também com a família dele na igreja. Aí eles decidiram, todo mundo, fizeram uma reunião, todo mundo saiu da igreja. Aí cada um foi para um lado. Aí esse meu amigo convidou, Nilton, vamos lá na bola? Vamos. Vamos lá na IEQ e tal? Vamos. Vamos lá, onde vamos? Até que a gente foi uma vez na Rocha Viva, do pastor Flávio. Aí lá a gente conseguiu se engrejar de volta. A família dele, eu, os nossos amigos, a gente acabou indo para lá. Isso para 2004 para 2005. Só que ao mesmo tempo que eu fui para a igreja com eles, eu comecei a ter amizade com os brothers de volta das antigas. Aí os brothers das antigas não usavam mais só cigarro e bebida. Eu tava numa rodinha ali, um dia, aí eles ficavam fumando e passaram um negócio pra mim. E eu falei, pô, o cara tá fumando cigarro, passando um pro outro. Aí eu peguei aquele negócio, pô, dei uma bola. Você nunca tinha tido contato com droga nenhuma? Não. Até aquele momento era só cachaça e cigarro. Aí eu fumei aquele negócio e, nossa, me deu uma paz, uma tranquilidade. Eu fiquei super bem. Daí eu comecei a ir atrás. Já sabia o que era a maconha, mas nunca tinha experimentado. Comecei a experimentar ali e fui fumando. Aí o que eu fazia? Eu era o pior crente que existe no mundo. Que é aquele cara que tá na igreja, sai da igreja e faz um monte de merda. Então eu ia pra igreja, eu pulava e cantava e saía dali, ia pra casa, mandava uma mensagem pros meus brothers, eu tô aqui, vem aqui na pracinha e tal. E ali ficava fumando maconha a noite inteira com eles. Isso foi por um bom tempo, até que numa dessas saídas com uns amigos meus, um amigo meu falou, Piá, vem aqui no carro comigo. Aí ele pegou a carteira dele, pegou um saquinho branquinho, tá, manda aí. Eu falei, que? Manda o quê? Não, manda aí, Piá. Pegou, fez um tubinho com uma notinha de R$10. Já, não, cheira aí. Eu falei, ai, caramba, eu não quis passar por bundão. Cheirei aquele negócio. Dali pra trás, começou a ficar constante, uma constância que não tinha limites. Então, eu ia pra igreja, no meio do louvor, eu saía do louvor, ia pro banheiro, cheirava no banheiro da igreja, voltava, Jesus e tal. Saía da igreja, ia pra casa, fumava maconha, bebia, saía com meus amigos, ia pra balada. Nessa época não tinha muita rede social, era só o Orkut na época. Uhum. Então não tinha como as pessoas ver o que eu fazia. Então eu levava aquela vida escondida. 2005, 2006 2005, mais de 2006, 2007. E em 2008, eu conheci uma galera que eles estavam trazendo umas festas aqui para Curitiba. Aquelas festas raves. E esse ano, de 2008 a 2010, tinha muita festa rave em Curitiba. E através desse pessoal eu comecei a conhecer drogas mais fortes. Êxtase, metanfetamina. Aí, como eu sempre fui um cara muito legal, muito brother com os outros, às vezes não precisava nem de dinheiro. Então chega aí, não, pega aqui, pega um negocinho pra você aqui, pra você curtir. Não, pega aqui um cristalzinho de MD aqui pra você dar uma... Eu comecei a frequentar essas festas, me distanciei um pouco mais da igreja. Esses meus amigos que eram mais próximos sabiam que eu fazia, mas não com tanta intensidade. Eu tinha que parar de sair dessa vida, de ficar com essa galera e tal, vem pra igreja. E eu ia nos domingos de manhã pra rocha. Eu ia e me arrependia. Aí nos cultos de jovens eu chegava com uma bucha de cocaína, chegava pro pastor de jovens, pastor, eu não quero mais, Nilton do céu, se bater a polícia aqui vai preso eu e você, cara, joga essa porcaria no vaso lá. Eu jogava e me arrependia e chorava. O Chico sempre fala que domingo de manhã, tanto na igreja quanto no retiro, é o domingo do arrependimento. Do arrependimento, cara. Eu me arrependia muito. E chorava, Sábado quando comia, assim, tipo, nossa. Aí, cara, e todo mundo queria me ajudar e eu via que o pessoal gostava de mim. Só que a necessidade de usar estava mais forte.
Aí eu comecei a me envolver com uma menina, que a menina usava muita droga mesmo. Me relacionei com ela, acabou me morar junto. E nessa de morar junto, daí a gente despirocou de vez. Aí era todo dia, tinha que cheirar. Todo dia tinha que cheirar, tinha que beber. Então pra mim ficou o vício contínuo, né? Que era todo dia. O dia que eu não cheirava, eu ficava louco. Daí começava, cara, não tenho dinheiro, cara, cara, putz, cara, essa guitarra aí faz tempo que eu não toco, não tô mais tocando na igreja, cara. Cara, vou anunciar, vou vender. Vendi as coisas de casa. Eu fiquei uns 6 meses com essa menina, a gente perdeu apartamento, perdeu moto que eu tinha na época, tudo. Aí eu precisei voltar pra casa do meu pai. Voltei pra casa do meu pai, totalmente desacreditado, sem emprego. Quase 30 anos. Deixa eu ver. Deixa eu fazer as contas aqui agora. Casei com a Sheila com 33. Quase 30 anos, 29 mais ou menos. Voltei pra casa do meu pai. E lá no meu pai, era uma casa simples, né? E devido às circunstâncias, pelo que meu pai tinha se separado da minha mãe, ele nunca mais arranjou ninguém. Então ele às vezes alugava o quarto pra algumas pessoas, que era o nosso, né? Eu tinha que dormir com meu pai, no mesmo quarto do meu pai, e o outro quarto ficava alugado. E nessa, o cara saiu, eu voltei pro meu quarto e eu comecei a ter uma pira de que era muito mais gostoso usar as drogas sozinho. Então eu me trancava no quarto. Eu ficava cheirando a noite inteira. Na noite inteira, ficava cheirando, dava 6, 7 da manhã, eu ia dormir. Aí dormia o dia inteiro, acordava no final da tarde, fazia um rolê, conseguia as minhas coisinhas, voltava para casa e ficava cheirando a noite inteira. Sem trabalhar, sem nada. Só pegando as coisas que eu tinha em casa, tênis, micro-ondas, som que eu tinha, tudo que eu tinha eu trocava para poder usar droga. E falava, pai, olha, até vergonhoso, né? Falava, pai, eu tenho uma entrevista de emprego, cara. Eu preciso comprar os negócios pra ir e tal, eu preciso de passagem. Depois meu pai me dava um pouco de dinheirinho que ele tinha, pegava esse dinheirinho, ia na favela, comprava droga, ficava o dia inteiro rondando ali, a pracinha, até deu horário, voltava pra casa. Pai, como é que foi a entrevista, filho? Ai, pai, vou ficar vendo, vou esperar, né? Não tive uma resposta ainda, tomara que dê certo. Assim, tipo, não tinha limites pra conseguir dinheiro pra eu usar drogas. Até que em 2009 eu me afundei muito. Eu comecei a fazer coisas que eu não devia fazer. Vamos dizer assim, mão grande, aonde eu ia, por exemplo, estava na igreja, na casa de uns amigos meus, viu um negócio marcando ali, pegava. Para sustentar teu vício. Para sustentar meu vício. Na casa das pessoas que mais me amavam, que mais estavam me ajudando, eu ia lá e pegava uma máquina digital aqui. Não vi. Pô, mas eu não vi, não. Não vi. Pô, mas tinha um jogo. Não sei, não vi. Não vi. E isso foi crescendo. Porque eu vi a facilidade que era fazer isso. Aí, pô, vi uma carteira marcando ali, ninguém tá olhando. Pô, nossa, 50. Você conhecia a família dos Valentes lá? Então, a família dos Valentes, do seu Carlos, que era o pai, do Samuca que faleceu, do Júnior Valente. Eu conhecia eles porque eles tocavam, né? Todos muito bons músicos. O Júnior acho que tá em Ponta Grossa não, Pato Branco, se não me engano. Ele foi lá com uma pastora, pastora Tânia, se não me engano, chamou ele pra ir pra lá. Tive uma amizade bem boa com o Samuel. Tinha uma amizade assim, e quando eu tava bem zoneado assim das ideias, eu encontrei ele umas 2, 3 vezes. Cara, ele falou de Jesus pra mim de uma maneira muito forte. E eu assim, acelerado num cachorro quente, comendo com a galera, e ele lá com o pessoal da igreja. E eu, Newton, pô, tem que sair dessa vida, cara. Aí depois que eu me converti, que eu me internei, aí ele tava virado, cara. Pô, mano. Aí foi assim, eu me lembro que eu e a Sheila fizemos o velório dele, lá na Rocha. Ah, é? Junto com a Tere, né, que é a mãe dele. Uhum. Foi uma perda, assim, pra gente muito dolorida pela forma que foi. Porque quando a mãe dele colocou no Facebook, eu acho, meu filho desapareceu e tal, faz 2 dias que não tá em casa. Eu era muito amigo da Sheila.
A gente era da mesma banda, então a gente sempre ensaiava junto, sempre tava conversando. Na época ela era casada ainda. E eu me lembro de ter comentado com ela, cara, tem que ir nos hospitais e tem que ir no ML. Ela foi todos os hospitais. Só faltou ir no ML. Aí passou uns 3, 4 dias, ela foi no ML. Que é um medo, né? Lá. Tipo, não quer aceitar, não, né, pastor? Vou descobrir. Não quer aceitar o que foi feito. Mas com o Júnior eu tive uma amizade. Eu tenho um monte de foto com o Júnior tocando, cara. E ele, como músico, me ajudou muito. Foi uma referência pra mim. E eu me lembro também, peço muito perdão pra ele, porque quando eu conheci ele, eu tava num retiro da Nazareno. E ele foi convidado pra passar o último dia lá, na chácara em Mandirituba. E, cara, eu era totalmente... como é que se diz? Eu não gostava de emprestar minhas coisas. E ele chegou lá, daí eu passou, não, o pessoal que tá aqui da Rocha Viva, foi os 4, né? Foi ele, foi o batera, que era o Sandrinho, o baixista, que era o Moisés, e o guitarrista, que era o Ali. Pra tocar. Daí eu falei, os caras vão tocar aqui no nosso retiro, cara. Vai pegar o meu violão. O cara pegou meu violão, começou a tocar a primeira música, pá, dentro de pão, estourou a cordinha de baixo. Eu falei, bem feito. Continuou tocando, pá, estourou a segunda corda, agora ele parou, não vai tocar. Pegou, vamos lá, pessoal, tirou o violão, puxou o teclado. Falei, cara, não acredito nisso, mano. Não acredito nisso, cara. O cara destruiu e canta muito, né? Cantando e a galera, falei, inveja. Fiquei nossa, com muita inveja dele. Odiei ele, a primeira vez que eu vi ele, cara. Perdão, Júnior. Né, logo depois a gente teve uma amizade bem bacana, mas eu conheci os Valientes, sim. Eles fizeram parte da nossa vida. A mãe dele ama muito a gente, eu e a Sheila, cara. A Sheila era da casa deles, né? Sempre, por causa da quadrangular, eles tiveram uma amizade desde pequeno, eles. E aí voltando, foi quando você se afundou. 2009 pra 2010. E aí? Aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui numa festa com os amigos meus. E um deles falou pra mim, Newton, quer dar um teco? Aí quer? Eu falei, quero. Então pode ir no meu carro lá, porque era uma festa assim, tipo, não era tão esplanada, né? Aí eu fui no carro do cara. Putz. Eu fui pra meter a mão no banco pra dar uma regulada no banco. Meti a mão, achei um negócio com dinheiro e droga. O que o espertão fez? Ô, pessoal, preciso ir embora, tá bom? Tchau. Foi a pior cagada que fiz na minha vida. Porque é lógico que os caras desconfiaram de mim. Eu fui pra casa. No outro dia, Newton, os caras me ligando, mandando mensagem. Piazão lá e tal. Tô atrás de você, não sei o que você fez, cara. O cara tá louco. O que eu fiz? Os caras deram o endereço da minha casa. E eu vazei. Fui pra casa de um amigo meu, de uma amiga. E fiquei lá uns dias. E na época eu já tava sem celular. Tinha lembra do Nextel? Que eu mandava lá o rádio. E tinha só um brother meu que tinha rádio também. O cara foi lá na tua casa. O cara foi lá na tua casa e chamou teu pai. E falou, cara, que bom que você não tava. Não se ia rodar. Aí eu louco. Tava 2, 3 dias fora de casa, sem tomar banho, sem comer, só usando pó. Aí, isso foi em janeiro, final de janeiro de 2010. Eu me lembro de eu estar andando na rua, não sabia nem onde eu estava. Eu parei numa esquina, peguei... Nisso, eu já conhecia o Cubas, já conhecia o pessoal lá da igreja do Cal, porque o Cal ia às vezes lá na Rocha. E por muitas vezes eles falavam, você precisa se internar. Cara, você... Eu me lembro que a mãe desse meu amigo, a tia Lara, chamava de tia porque ela era a tia de todo mundo. A tia Lara, ela falou, Newton, do jeito que você tá, ou você vai pro cemitério ou você vai pra cadeia. Você tem que mudar essa vida, cara, vai ser internada. E eu me lembro que eu briguei com ela. Eu falei, cara, que maneira de se internar? Eu vou conseguir ir sozinho. Eu vou conseguir sair dessa sozinho, não preciso de vocês. Falei bem assim pra ela. Aí depois eu fiz essa fita aí de pegar as coisas lá do carro, de roubar e ficar usando. Aí eu me lembro de eu pegar um cartão telefônico, lembra de cartão telefônico do orelhão? Que era a única coisa que eu tinha. Não tinha, eu tava com o rádio tava sem bateria. Não tinha celular. E o único telefone que eu me lembrava de cor era o telefone da casa deles. 3277-1231. Não sei se é o mais mesmo, porque muitos anos depois deve ter mudado já. Mas era o único que eu sabia de cabeça. Eu coloquei... O cartão tinha 4 unidades. Liguei, caiu pra 3. Aí a irmã desse meu amigo que atendeu, a Jo. Falei, oi, Jo. Denil, era domingo, 8 da manhã. Newton, eu falei, oi, Jo, tudo bem? Tudo? A tua mãe tá aí?
Não, a mãe foi no mercado, vai na panificadora com o pai. Quer que eu deixe recado? Ele falou, não, ligo daqui a pouco. Desliguei. Ali eu fiz a minha primeira, vamos dizer assim, promessa. Que já estava já voltando já da pira. Eu falei pra Deus, Deus, eu vou ligar mais uma vez, eu tenho 3 unidades. Se a tia Laila não me atender, se ela não estiver lá, eu vou ir pra casa, vou pegar o que eu tiver que pegar de dinheiro, de coisa de casa e vou embora. Vou pra praia. Tinha uns amigos meus que moravam lá em Matinhos e vou pra lá e vou viver a vida pra lá. Porque se eu ficar aqui eu vou morrer. Na minha cabeça. Mas se ela atender, eu vou me internar. Eu vou pra clínica. Aí eu liguei, ela atendeu. Ela tem uma vozinha assim. Ela falou, alô. Eu falei, tia Laila? Ô, fi, tá baba com a tia ainda, fi? Eu falei, não, tia Laila. Aquela conversa lá de internamento lá, tá de pé ainda? Onde é que você tá? Eu olhei assim pros lados e falei que eu tô perto da praia do Japão. Eu morava no Auber com meu pai. Tem como você ir pra casa? Daí eu falei, eu vou dar um jeito, tia. Dou um jeito. Aí peguei e fui num tubo, lá perto da Marechal já, pra pegar o lixeirão. E conversei com o cobrador, falou, tô sem grana e tal. Contei a minha história pra ele. Falei, eu sou usuário, vou me internar. Falei, não, pode entrar pela porta de trás ali então. Então, beleza, valeu, obrigado. Daí entrei, fui pra casa. Nesse tempo, deu acho que uma meia hora, 40 minutos, já tava uns 2 pastores lá, uns irmãos em casa, esse meu amigo. Me receberam lá e tal. E ainda então, vai mudar de vida? Vou mudar de vida. Daí, não tenho pra onde eu ir agora. Eu me lembro de eu chegar, eu fui tomar um banho, tava fedendo. Tomei um banho, tomei um café meio empurrado, porque não descia, por causa da droga, você não sente muita fome, né? Então não tinha muita fome, mas tomei um café ali meio forçado, deitei. E esse meu amigo falou, Newton, passo aqui umas 6 e pouquinho pra gente ir pra igreja. Eu falei, tá bom. Ele passou, me pegou, me levou lá pra Rocha, na época era lá no Carmo ainda. E eu sentei na cadeira, todo mundo, eu pensei, cara, a galera vai todo me olhar torto, né? Pô, o cara drogado voltando, o ladrãozinho voltando pra igreja, o mentiroso voltando pra igreja. Eu me lembro de eu sentar num banco, assim, com a cabeça baixa. E nisso o pastor Flávio tava fazendo o momento depois do louvor, já que tinha acabado as músicas, começou a orar e tal. E eu me lembro quando ele começou a orar e ele falou o versículo. Eu não sei vocês que estão me assistindo, se vocês têm um versículo teu. Eu tenho o meu versículo. E eu me lembro do Flávio falar, e esse meu amigo falando assim para mim, Newton, esse versículo é para você. É Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele falou, Newton, esse versículo é para você, cara. Tudo que você fez de errado aí, cara, esquece. O importante é de agora para frente. Eu chorei. Depois do culto, a galera me levou lá pro Habib's. Tipo, fizeram uma despedida pra mim, né? Não vamos lá no Habib's, vamos comer e tal. A gente foi comer, eu fui pra casa. Daí meu amigo falou, Nilton, quer que eu posso aqui com você? Com medo, né, de eu desistir. Porque a clínica só abria dia de semana. Eu fiquei, porque era uma clínica fechada. Então, fim de semana, eles não atendiam nem telefone lá. E então eu tinha que ir segunda-feira de manhã. Aí eles com medo que eu fugisse, né? Eu falei, não, Paulinho, eu já decidi e eu preciso, o cara pode ficar tranquilo. Ele falou, meu pai vai passar aqui então amanhã às 6 e pouquinho da manhã pra pegar você. Eu falei, beleza. Aí só que tem que ir um responsável. Nesse ponto eu já tinha voltado a ter contato com a minha mãe. Só que a gente nunca teve uma, sabe, ligação de mãe e filho. Ela tentou por muito tempo. Nil, porque a mãe te ama, me dá um abraço. Eu ia, sabe, dar aquele abraço seco. E o meu pai não podia ir, porque meu pai tinha que trabalhar. E quem foi minha mãe. Aí eu me lembro da gente no carro. E ela parou umas 2, 3 vezes pra vomitar. De nervosa que ela tava. Aí quando a gente chegou lá, é uma clínica, só para ter um contexto da clínica. É uma clínica que ela recebe, quando a pessoa furta, é presa e tem esse vício em drogas, ela tem direito de ficar 3 meses internado nessa clínica. Então, é uma clínica bem rígida. Eu me lembro de chegar lá e ter que fazer revista, ficar peladão, fazer abaixamento para ver se não tava com nada. E minha mãe na salinha do lado ali. Aí ela foi lá, assinei os papéis e tal, ó, a partir de hoje você faz parte do programa e tal. Pode ir embora, mãe. Eu me lembro, cara, eu olhei pra minha mãe e ela chorou com, assim, uma dor, sabe? De ela se abaixar e sentir dor no peito, de tanto que ela chorava. Ali eu fiz a minha segunda promessa. Eu falei, eu nunca mais vou fazer a minha mãe chorar, velho, dessa maneira. Não, chega, não quero isso.
Mesmo não tendo uma relação muito boa com ela, que eu não tinha, eu, cara, fiquei muito mal em ver a situação dela, como que ela tava. Eu falei, não, eu não quero que minha mãe fique assim, nunca mais. Aí eu falei, agora é a hora. E me ingressei nessa clínica. Vou ser bem sincero que nos 4, 5 primeiros dias me deu vontade de fugir, de ir embora, porque meu lá não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão. Então tudo era controlado. Então você tinha horário para levantar. E eu levantava 10 para as 6 para você ir no banheiro, fazer um xixi e ir pro templo. Lá no templo tinha um momento de oração. Aí o obreiro colocava uma musiquinha lá da rádio, a gente ficava ali orando, 6h20, 6h30, tomava o café. Tomava o café e tinha as tarefas do dia. E como eu era novato, tudo novato, né? Uhum. Já, cara, eu tinha que limpar o chiqueiro no lugar dos porcos. Mano, pra um cara que, pô, não tinha uma vida muito boa, né? Mas, cara, eu precisei limpar essas coisas, tá ligado? Porra, se chegar lá, cara, é muito humilhante, velho. Você é um roqueiro, né? Muito humilhante, mano. Pô, colocava aquelas galochas, tá ligado? No pé e lá não tinha aquelas mangueiras bonitinhas, com pressão meu, tinha que ser tudo no balde, tá ligado? Puxava com os rodos tudo ruim. Mano, limpava lá o chiqueiro, limpava o lugar das galinhas lá. E só que isso, como fazia parte do programa, é pra você se humilhar mesmo, pra ver o que você é. Aí pense, Chico, pô, você fica um tempo num lugar onde você só trabalha, só ouve rádio gospel, e à noite, o que a gente tinha à noite? A gente não podia assistir filme, não podia assistir nada. O que a gente assistia era a pregação. Adeildo Costa, Marcos Feliciano, Silas Malafaia. Era só isso. Só isso que a gente ouvia à noite. Teve só a gente teve a liberdade de assistir os Jogos da Copa de 2010. Era a única coisa que a gente fez de diferente. Porque o resto era só pregação, só oração e só rádio evangélica 24 horas por dia. E eu confesso que com 2, 3 meses já estava apto para sair já. Já tinha me desintoxicado, mas eu quis ficar mais. Quis terminar o tratamento. E quando eu decidi sair, falei, tô bom, vou para casa. Saí. Quanto tempo depois? Deu 1 ano e pouquinho que eu fiquei internado. E outra coisa bem interessante, a gente tinha direito a uma visita por mês, que era o segundo domingo por mês. Cara, uma por mês. Aham, uma por mês. E puxado, nessa visita, a minha primeira visita, eu nunca vou me esquecer, cara. Veio, e podia sair 2 pessoas por família, né? Foram em 5 carros da igreja. Que legal. Aí conversaram lá com o obreiro, que eles chamam, né, lá da chácara. Não, deixa que os caras entrar aí, o Pedro tá precisando de... Cara, veio tipo umas 20 pessoas, cara. Fora a minha família, fora meu pai e minha mãe. E me levaram chocolate, porque lá não tinha comida. Era pão caseiro e gororoba pra jantar, tá ligado? E sopa, bastante sopa, nossa. Acho que por isso eu não gosto muito de sopa. Então eles levaram chocolate pra mim, bombom. Fizeram um chumalhaço assim de fotos minhas na igreja com a galera, assim, pra eu lembrar e tal, né? Uma Bíblia nova pra mim. Foi a primeira visita que eles fez. Esse meu amigo, ele foi em todas as visitas. Ele só não foi numa porque ele estava em viagem, que ele foi padrinho de um casamento. Então ele sempre esteve comigo ali, o Paulinho. Sempre me visitou e a gente conversava bastante. Quando eu saí da clínica, eu voltei por causa do meu pai, né? Meu pai me recebeu bem. Fui pra igreja, o pastor falou, Newton, de tudo que eu quero pra você hoje, uma coisa não quero, que você fique enfornado aqui dentro. Você vai arranjar um emprego digno, você vai trabalhar, aí você vem pra igreja, tá bom? Depois. Eu falei, tá bom, pastor, beleza. E foi o que eu fiz. Fui trabalhar na Centauro, lá do Shopping Palladium. Meu pior horário do mundo que tinha. Eu trabalhava muito. Mas ali foi bom para eu aprender algumas coisas, como dar valor ao salário, ao suor, né, do teu trabalho, para ter as coisas. E me engrejei de volta na rocha. Aí já depois de 2, 3 meses já pediram para eu fazer parte da banda de volta, tocar violão, ajudar nos cultos. Aí eu conheci a Sheilinha. A primeira vez que eu vi a Sheila na igreja, ela tinha recém saído do culto dos adolescentes. Cansada que ela tava, exausta, que ela tocava quase que sozinha, com ela e o esposo. Muito adolescente tinha na igreja. E não tinha ninguém para cantar no culto dos jovens, depois, que era à noite.
Aí lá o pastor que tinha lá chamou Sheila, não, vamos lá. Tá, mas o que vai tocar? Não tem ninguém aí. O Júnior, que é o Júnior Valiente, né? Não tá o Marcão, que tocava violão também. Ele, não, tem um menino. Marcão é um moreno? É, esse mesmo. Putz, como é que é o nome da empresa que trabalhava lá? Cara, eu amo ele, cara. Eu também. Eu amo muito ele. Ele tocava violão na igreja lá. Não, e ele destroçava. Sim. Tocava demais. Muito. Lembra do Marcão? Não lembro. Nossa, o Marcão... Meu Deus, é que eu tive contato com... Nunca toquei instrumento nenhum, mas sempre tive muitos amigos da música. Sim. Então esses nomes que você tá falando, eu conheço grande parte deles. Sim, porque fizeram parte aqui numa época boa de Curitiba, numa safra boa de músicos, né? Não que agora não tenhamos músicos tão bons, mas aquela época era muito boa. Cara, não, hoje não tem, aquela época tem. Cara, a nossa igreja, nessa época, só tinha músico bom, era referência em Curitiba de músico, a Rocha Viva. Não, tinha, acho que a gente tocava... Saxofone, trompete. Quem que era do sax? Eu não me lembro o nome dele, eu tô com ele na cabeça, mas não vou me lembrar o nome dele. Bom também. Que, cara, é que um pouquinho antes da gente se converter, tinha o tal do Clubão. Já ouvi falar também. Tinha, acho que a banda Vrarros, uma coisa assim. É, a banda do Sandrinho, né? Baterista. Isso. Aí tinha a galera do Jesus Camp. E ali... Como é que a gente tava na história? Do Marcão. Do Marcão. Aí, tá, não, calma aí. Eu quero chegar nessa parte aqui da história da... Aí a Sheila tava lá, pô, mas quem que vai tocar? Cansada. Sim. E ela cansada, e falei, meu Deus do céu. Mas tem um menino lá que tá... O Nilton. Ah, não, pastor. É aquele menino que tava internado, né? Não, ele mesmo, ele tá bem. Ai, minha Sheila fez não. Daí eu vim Como é que ela falou? Zé Droguinha? Zé Droguinha. Zé Droguinha. Aí eu fui todo queridão, né? Ele falou, oi, tudo bom, Sheilinha? Tudo bem? Ela, tudo. Eu falei, calma, você vai tocar? Não, eu queria tocar, mas não sei. Eu falei, querida, é só me dar o tom. Então tá bom. E ali a gente tocou. E como tinha muito músico, não dava uma banda só, dava 3 bandas. Aí o Flávio, né, orquestrou ali. Lógico, pegou os mais bons em Marcão, o Sandrinho, pegou na banda dele e deixou o resto. E eu sobrei na banda da Sheila. Teve a série B ali e tal. Teve. E a Sheila era a líder da banda, né? Então, tudo que eu precisava tirar dúvida e ver, eu via com ela. Então, a gente criou uma amizade muito legal. Muito, muito boa mesmo. E sempre tocando... A gente tocava uns 2 domingos por mês. E nessa amizade, ela começou a cobertar algumas cagadinhas que eu fazia. Porque eu já não usava mais drogas. Não usava. Mas ainda tinha um probleminha com mulher. Então me envolvia com quem não devia e fazia o que não devia. E como a galera sabia que a Sheila era bem amiga minha, às vezes eu falava que não, eu vou posar na casa do Márcio da Sheila. Aí tem que tirar umas músicas lá e tal. E brigar, o Nilton tá com vocês? Tá. Não, só pra saber, porque os caras queriam cuidar de mim também, né? Tinham medo que eu voltasse a sair, usar drogas. Pô, e eu ia pra casa das meninas, cara. Nossa... A Sheila passou tanto pano pra mim. Sério? É por isso que hoje eu fico espantado em saber do amor dela, sabendo que eu fazia tanta cagada, cara. É muito engraçado. E nessas de eu fazer algumas cagadas, eu me aproximei mais dela como amigo. E ela me dava muito, Nilton, você tem que parar com isso, tem que parar de fazer isso. Poder me envolver com uma menina que era noiva, cara. O noivo dela tinha 7 metros de altura. Ela falava, Nilton, se o cara descobrir, o cara vai arrebentar você na porrada, velho. Eu falei, tá bom, Sheila. Eu falava, tá bom. Eu chamava ela de mãe na época. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou parar. Não vou mais fazer cagada. Chamava a Sheila de mãe? Sim, porque ela cuidava muito de mim. Cuidava muito, muito de mim. Até que eu comecei a perceber que a Sheila estava mais triste, começou a dar umas faltadas, não ia mais. E nessas houve o rompimento, né, do casamento dela. E eu tinha um carinho por ela muito grande. Mas não tinha despertado ainda esse amor. E você, como homem, vai descobrir que o homem, ele não se apaixona pela inteligência da mulher ou pelo caráter, né? O homem é muito visual. É muito visual.
Aí eu comecei a perceber essas coisas da Sheila, tá ligado? Eu comecei, cara, mas a Sheila é muito bonitinha, cara. Ela tem um corpinho legal, cara. Pô, eu comecei a me interessar já com esse aspecto Você gostava do outro lado, que acabava não fazendo você olhar, tipo, características físicas. Daí, pô, ela tava em processo de separação e tal. Daí eu falei, cara... Você respeitava muito ela, muito, né? muito. Aí, cara, e num dia, eu me lembro que eu fui na casa dela e ela tava meio que sem nada em casa, assim. Daí ela falou, não, eu vou receber, acho que amanhã ou depois, tem que comprar umas coisas pra casa, e tava bem feio, né? O ex-marido dela tinha dado essa mancadinha aí, não deixou muita coisa pra ela, mas ela também tava meio sem grana também. Aí o que eu fiz? Aí eu ganhei o coração dela. Aí eu fui no mercado, mano, fiz uma compraça pra ela, entreguei pra ela, mandei entregar na casa dela. Aí eu falei, cara, isso daí não é só desejo, mano. Isso é amar, é cuidar. Aí eu comecei a encher o saco dela. Ô, Sheila, gosto muito de você e tal. Ela, capaz, Newton. Não sei o que. No começo ela deu, mas... Eu também gosto de você e tal. Cara, deixa eu só interromper rapidinho. Cara, porque eu comecei meu relacionamento com a Neia respeitando ela profundamente. E depois o segundo momento, que foi tudo muito rápido, eu comecei a achar ela muito bonita. E depois eu comecei a cuidar dela. Igual. Tá ligado? Tipo assim, chamava ela pra vir pra minha casa, durma na minha cama e eu durmo no sofá ou no quarto de hóspede. Mas eu queria que você tivesse pelo menos 2 dias da semana um lugar muito massa pra você dormir. Uma cama muito grande, muito confortável. Que era a minha vida. Ela tinha uma vida desgraçada, assim. Sim. Mas pelo menos 2 dias na semana eu quero que você tenha. Eu levava ela pro restaurante japonês, levava ela pra conhecer lugares que ela não podia. Entendeu? Entendi. Mas não era pra conquistar. Era tipo, cara, eu gostava tanto dela. É um carinho, né, pastor? Cara. Era um carinho. Pô, eu casei com uma amigona, tá ligado? Então, eu também. Que eu admirei, que eu admiro há 15, 16 anos já. E como eu tinha esse contato de tipo de banda com ela, daí, lógico, depois ela voltou a cantar, voltou pra igreja. Ela canta e toca ou só canta? Só canta. Aí a gente era na mesma banda, mantivemos a mesma banda, e eu ensaiava com ela, comecei ô, Cheirinha, não sei o que, dá um beijinho, tá ligado? Foi coisa de adolescente mesmo. Pare, Newton, pare, não, porque o que a igreja vai pensar, né, e tal. Aí numa dessas, eu enchi tanto o saco dela, eu ia viajar. Eu falei, eu não vou embora sem você me dar um beijo. Daí ela falou, não. Até que ela cedeu um beijinho. Cara, foi o dia mais feliz da minha vida. E assim, eu acostumado que a conquista que eu tinha como homem era levar a mulher pra cama. Era a maior conquista que o homem poderia ter. Aquele beijo que ela me deu, cara, eu saí dali como se eu tivesse feito um gol numa final da Copa do Mundo aos 45 do segundo tempo e garantido o título. Foi essa a sensação que eu tive. Aí eu fui, viajei, quando eu voltei, daí a gente sentou. Newton, é assim. Só que a gente tomou uma decisão um pouco equivocada na época, que foi sair da rocha. Porque ela falou, Newton, eu como uma mulher divorciada, as mulheres vão olhar torto pra mim, eu não vou gostar, eu vou me sentir assim. E eu falei, tá bom, cara, tamo junto. O que você fizer, eu tô com você. Eu não vou deixar você na mão e não vou contrariar, não vou forçar você a fazer uma coisa que você não quer. Vamos sair, vamos. Aí a gente saiu da rocha. Assim, tipo, não brigado, mas também não deu uma satisfação pro Flávio. Isso já tá tudo certo, a gente já consertou. Anos depois a gente consertou tudo isso. A gente saiu da rocha e fomos pra uma igreja chamada ai, meu Deus do céu, é a igreja que tem cara de leão. Ai, Jesus, Vida Plena. Não, Vida Plena é São José dos Pinhais. Era aquele no Boqueirão. Esqueci o nome da igreja, cara, mas era a igreja que tem cara de leão, que era o slogan dela. Era uma igreja lá do Rio de Janeiro. E a gente foi pra lá, e a primeira coisa que a Sheila falou, eu não quero cantar, eu quero ficar no banco, não quero servir, não quero fazer nada. Tá bom, amor. Beleza. Vocês estavam casados já? Quase. A gente tava quase casado. Tá. Tava já namorando. Beleza. E quando a gente foi pra essa igreja, acho que foi no finalzinho de fevereiro, de março, eu não tinha carro e peguei o carro do meu irmão emprestado pra ir buscar a Sheila. A gente tinha brigado no dia, a gente tava de bico. Eu falei, vou fazer uma surpresa, vou lá buscar a Sheila, ela tava já no Ipo, e vou levar ela pra jantar. Era um domingo à noite. E fui
peguei a Sheila, né? Pedi desculpa, amor, me perdoe e tal. Tá, beleza. A gente foi sair pra jantar e nessa saída a gente bateu o carro. Feio. Colisão frontal. E a gente quase morreu. Se a Sheila não tivesse de cinto, ela tinha sido arremessada do carro. Foi muito forte a batida. Uau. A gente foi pro hospital. E depois que a gente se recuperou, eu precisei fazer uma cirurgia. Ela ficou em observação e tal. Ela quis cuidar de mim no meu pós-cirúrgico. Aí me levou pra casa dela. Aí eu levei um monte de roupa, uns tênis. E daí o pastor foi visitar a gente um dia e falou... Fez essa pergunta pra gente. Newton, o que falta pra vocês casarem? Eu falei, que acho que falta um dinheiro e um dia, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão escolher um dia. Aí já me veio na cabeça, outubro. 31 de outubro. Então nesse dia vocês vão casar. Tá? E já tava no finalzinho de março. Então você tem aí 7 meses pra vocês agilizarem tudo. Tá bom, pastor, beleza. Então vamos agilizar. Nisso a gente trabalhou muito. Graças a Deus muitas pessoas abençoaram a gente. E não foi nada por interesse que a gente escolheu os padrinhos que estavam mais próximos nossos. E por coincidência o cara que era nosso líder de célula, o grupo familiar, tinha uma empresa de decoração. Ele falou, como presente pra vocês, eu vou dar decoração, que é uma das coisas mais caras no casamento. O pastor cedeu à igreja sem cobrar nenhum valor. Eu não coloquei música, eu coloquei tudo música, né, do computador ali pra tocar na hora. Só tive gasto com terno, com vestido, roupa do pajem. E a gente fez a festa num restaurante ali em São José, que o meu ex-patrão era amigo do dono, e ele fez um super desconto pra gente, pagou acho que 60% do valor só por pessoa, de cada um pagava o seu. E só que nesse tempo até a gente se casar, eu dei umas pisadas na bola, feia, dei uma recaída, né? Foi a minha última recaída que eu tive 2 ou 3 recaídas assim. Graças a Deus a Sheila estava comigo. Graças a Deus ela estava comigo, ela me ajudou. E nessa última recaída aí eu falei que eu ia embora. Eu peguei o telefone e falei, Sheila, eu tô indo embora, não vou, porque você teve uma vida desgraçada aí por causa de droga, por causa da tua mãe, né? Do teu passado aí. Você vai se envolver com alguém que tem esse problema. Então você que tá assistindo, pra você entender o outro lado, assista novamente, eu vou falar, o episódio da Sheila. Eu acho que é uns 4 ou 5 episódios pra trás. Você vai ver a Sheila. Só pra... Agora continue. E eu falei pra ela, cara, você teve tanta experiência aí com droga na família, né? Por causa da tua mãe, e eu não vou te dar esse desgosto. E ela podia ter me mandado embora. Ela falou, não, pode ir, pai. Passa aqui, pega as tuas coisas e vai embora mesmo. Ela falou, não, vem aqui pra casa. Aí eu fui e, cara, ela chorou igual a minha mãe chorou quando eu me internei. Poxa vida. Aquele choro de dor, assim, de colocar a mão no peito pra chorar. E eu falei que eu fiz a minha última promessa, né? Se tratando sobre drogas, assim, né? Não, nunca mais vou fazer a Sheila chorar por causa disso. Ela não merece. Ela me ajuda tanto, ela faz tudo por mim, cara. Eu falei, é a última vez, não vou mais. E ali, daí a gente se casou. O casamento foi bem bonito, foi bem bacana. E que ano foi o casamento? Foi 2015, a gente faz 10 anos esse ano. Que legal. Foi 2015. E depois que a gente se casou, a gente continuou essa igreja. Daí a Sheila começou a cantar na igreja também, se enturmou, tava tão legal. Pô, daí o pastor leu um BO lá e saiu da igreja. E chamou, quem quer vir, vem comigo. Quem quiser ficar aí, fica. Putz, cara, foi o pastor que abraçou a gente, que ajudou no casamento. Eu falei, Sheila, vamos com esse cara. A gente foi com esse cara, ele montou uma igrejinha bem pequenininha ali, e a gente ficou, e a gente sempre teve contato com os pastores da Rocha lá, com o Flávio e com a Lu. Aí num dia o Flávio foi lá na IPO, reencontrou a Sheila com a Lu e a filha deles e tal, abraçaram a Sheila. E daí, quando é que vocês vão voltar? Meu Deus, capaz, Flávio, a gente tá na igreja lá, nada a ver, né? E isso acendeu na Sheila, principalmente na Sheila, ai, Nil, e agora o que a gente faz? Eu falei, não tem como deixar o pastor aqui não, cara, pô, uma igreja pequena, só tem a gente que toca lá, né? Aí a Sheila falou, cara, eu só volto pra Rocha se a igreja fechar. Aí, os cultos tinha mais gente tocando do que nos bancos, tava bem feio mesmo, né, tadinho deles. Aí, numa sexta-feira, eles mandaram mensagem no grupo, tem uma reunião, uma assembleia especial no sábado à noite. Aí eu falei, Sheila, os caras vão fechar a igreja.
Nós vamos pra rocha. Capaz. E fomos lá e realmente o pastor falou, ó, a gente tá encerrando o ministério, né? Vamos orar por vocês vão quando vocês quiserem. Daí a pastora chegou e abraçou a Sheila e chorou e falou, Sheila, tá na hora de vocês voltarem pra casa. Vocês voltarem pra rocha. Olha só. Aí a gente, tá bom, voltamos pra rocha. Cara, interessante, né? Porque às vezes a pessoa chega pra você e fala assim, quando que você vai voltar? Não é um pastor falando. É um tempo novo. É um tempo novo. Mas você só vai discernir se é um pastor ou um tempo depois que você recebe, né? Pois é, então é interessante, né? Aquilo ali não foi aquele encontro ali na IPO, não foi um pastor dizendo, volte pra minha igreja, porque a minha igreja é melhor. É um tempo que tá né? Tava se findando o tempo. E foi engraçado que daí a Sheila chorou. Aí, só que assim, cara, como é que a gente vai voltar pra uma igreja? Eu casado com a Sheila tinha se separado, eu drogado, tudo já em recuperação, é lógico, né? Já tinha me recuperado. E com que cara que a gente vai entrar lá? Daí a Sheila mandou uma mensagem, acho que pra Lu, e falou, Lu, a gente vai na igreja domingo. Tá bom, pode vir. E a gente pensando que a gente ia chegar lá, tava lá o Flávio e a Lu ia abraçar a gente, né? E que legal. Pô, chegando lá, os caras nem estavam, os caras estavam viajando, mano. Tá ligado? Tava só um outro pastor lá, que era o irmão da Lu. Cara, a gente entrou assim, a hora que a gente entrou, a galera olhou assim, os mais antigos olhando assim. Eu pensei, a galera vai tratar a gente super com indiferença. Pensa que nada, os caras vieram abraçando a gente. Cara, que bom que vocês estão aqui. O lugar de vocês sempre foi aqui. Aí lá na rocha, a gente entramos firmes, tocando, ministrando. Aí o Flávio chegou pra gente e falou, preciso de alguém que cuide dos adolescentes aí. Vocês topam? É nóis, é o que a gente gosta. A Sheila sempre foi, né, pastora de adolescentes. Começamos, pegamos os adolescentes, cada um jeito. A gente fazia muita coisa. Só que em contrapartida, a gente via que estava acontecendo alguma coisa na igreja de errado. Porque, sabe quando você tá no mover e toca, as pessoas não tem aquela resposta de adoração. E muitas vezes eu pensava, cara, será que é comigo? Será que é o reflexo dos meus pecados, do meu passado que está interferindo aqui? E a Sheila pensava a mesma coisa, será que é alguma coisa errada com a gente? E por muito tempo, muitos meses a gente teve esse sentimento. Até que estourou uma bombaça na igreja lá, infelizmente, bem na época da pandemia. A pandemia já veio para fechar a igreja, né? Não tinha mais cultos, a gente fazia cultos online, as reuniões das células eram tudo online. E eu me lembro da gente estar em casa, daí tem lá um casal que foi lá com a gente, lá que cuidava da gente, e falou, a gente não vai fazer reunião hoje, que a gente vai conversar com vocês. E eu pensei, os caras vão sair da igreja. Foram lá em casa, esses caras choraram, contaram o pecado dele. E eu falei, meu Deus do céu, cara, isso aqui vai acabar com a igreja. Aí eu entendi o porquê que a gente fazia. E, isso já vinha de tempo já, o pecado. Fazia muito tempo. Só que foi descoberto naquela época do Covid. Então eu pensava, cara, aí que tá. Às vezes a gente fazia as coisas não aconteciam. Por quê? Porque tinha muita coisa errada, muito pecado, muita coisa ali sendo feita. E a igreja não sabia. Ou um ou dois sabiam, os que sabiam já não queriam mais, sabe? Aí não deu 2, 3 meses depois, o Flavão convidou a gente, vem aqui comer uma pizza aqui em casa. Eu falei, o pastor convidou a gente a comer pizza, vamos lá. Quando chegamos lá, o Flávio falou, seguinte, pessoal, a gente tá fechando o ministério. Eu falei, cara, 2 vezes não é possível, cara. 2 igrejas a gente fechar, cara, não. A Sheila chorou, porque a Sheila odeia mudança. Ele falou, Nilton, o que a gente vai fazer agora? A gente não tinha amizade em outras igrejas. Tinha 1 ou 2 assim, mas não tinha nada a ver. A gente tentou ir na Bola de Neve uma vem, mas a Sheila falou, não, vem pra cá, essas meninas se vestem igual umas piriguetes, não quero ficar aqui. Daí, com todo respeito à bola, tá? Mas tem umas pessoas que Deus o livre. Aí eu falei, cara, e agora? Aí a Sheila falou, Nilton, você lembra do Cal? Eu falei, lógico que eu lembro do Cal. Cara, ele tá com uma igreja no cinema. Eu falei, sério? Mas como? Tá tudo fechado? Não, mas eles estão fazendo um culto lá no negócio lá que eu não sabia falar o nome, que era a CHF, né? Na época lá no estacionamento. Ali na Kennedy? Isso, ali no ladinho da Kennedy. Aí eu falei, vamos lá, né? Não continuar lá perder. Que ano isso? Isso foi no ano da pandemia, no pico da pandemia, 2020. No pico da pandemia, o Cal acho que tinha voltado já da viagem que ele fez lá, sabática. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, não podia sentar um do lado do outro, tinha que passar álcool na mão, aferir a temperatura na testa, uma sessão.
E a gente chegamos ali e eu não sei se na época eles estavam reformulando, reconstruindo algumas coisas. Não foi feito welcome, não foi perguntado quem tinha vindo a primeira vez, tá ligado? Tipo, tava bem estranho. Mas, cara, como músico, né, a gente presta muita atenção na banda, na música, e aquele dia, cara, os caras arrebentaram com o louvor. Eu falei, caraca, velho, que qualidade. E eu vim de uma igreja, a igreja do Flávio, era anti-worship. Não tocava worship, era só mais black, música pra cima, uau, pá. Eu falei, cara, diferente, mas bom. E aquilo entrou em mim, me fez muito bem. E eu falei, Sheila, e agora? Newton, só que nesse mesmo dia, 2 pessoas foram essenciais ali pra dar o primeiro passo pra gente ficar na Yankee, que foi o Giba o Giba, a Andréia e a Michele, que vieram abraçar a Sheila e tal, não sei o que, conversando um pouquinho com eles, e beleza. Aí a gente começou, cara, não tem pra onde ir, vamos lá. Aí eu fui um domingo, 2, e a gente começou a ir, e a gente não conhecia ninguém a não ser o Cal e a Aline. Ninguém mais a gente conhecia. Então eles não sabiam que a gente tocava, que a Sheila cantava, e a gente começou a se envolver, já colocaram a gente numa home, já colocaram a gente pra participar do welcome. E a gente, vamos no welcome, vamos servir, ficava na entradinha ali, auxiliando o pessoal, fazia bolo, ajudava a usar a tadinha a limpar as coisas lá, mas fazia de tudo. Com esse tempo que a gente começou a vir pra Inc, muitas coisas começaram a ser curadas, principalmente em mim. A Sheila já estava 100%, mas eu precisava aprender algumas coisas, principalmente com relação ao meu temperamento. Eu sempre fui muito explosivo, sempre fui muito de bater de frente, de falar e principalmente não aceitar o que me impunham. Assim, tipo, cara, não, eu quero fazer o que eu quero. Não, então não quero. E ainda tá, né? Aquela música lá do Drops, o teu amor está tomando forma, não é que ele já tomou. Pra mim também, eu tô indo no processo, não tô 100%. A gente tá no processo até o último dia, cara. Né? Muita coisa que eu preciso melhorar, mas muita mesmo. Eu sempre fui um cara muito polêmico nas redes sociais. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais, mas na época da eleição, Chico, cara, eu discutia com todo mundo. O Marcão, mano, cara, tadinho do Marcão, perdão, tem que pedir perdão pra tanta gente, pra ele, pra Yared, cara, porque eu falei tanta bobagem, porque o Marcão me marcava nos posts, porque o filho da Yared ia sair como vereador, o mais novo lá, eu tô esquecendo dele, tocava teclado, cara. Assim, ó, ele é meu melhor amigo. Sério? Nossa, falei muita merda dele, tadinho. Jonathan Yared. É esse mesmo, Jonathan, ele tocava teclado, e às vezes ia lá na rocha tocar com a gente. Aí eu falava, Marcão, não me marca nesses negócios, cara. É chato. O Marcão tava trabalhando pra ele na campanha. Tava. Aí, cara, uma vez vamos dizer assim, uma expressão bem, eu me endemoniei. E, eu escrevi no post lá deles, cara, Marcos, é o seguinte, cara, pedi 2, 3, 4 vezes pra não me marcar aqui nessa porcaria, cara. Porque vocês já estão atrás de votos. Daí falei, não vou falar o que eu falei da Cris, né, por respeito a ela e nem Jonathan, mas falei muita coisa ruim deles. Por favor, cara, vocês vão ser bloqueados, tchau. Então, tipo, eu era assim, explosivo, não pensava, falava o que tinha que falar. E já quando comecei a me relacionar com as pessoas aqui da Inc, eu comecei a ficar um pouquinho mais quebrantado. E não aconteceu alguma coisa, eu ia explodir, cara, vinha aquela sensação, aquela vozinha, sabe, que tem o diabinho e o anjinho. Shhh, fica quieto, não fala nada. Cara, isso pra mim era a vitória, porque eu chegava pra Sheila e falava, Sheila, aconteceu isso, Adeline, e eu não falei nada. Fiquei quietinho. Não falei nada. Cara, pior que isso daí acontece, interessante que eu me identifico com isso, porque ninguém percebe o tamanho da vitória. Porque você só ficou quieto, mas você por dentro assim, nossa, se as pessoas soubessem o que eu tive que calar dentro de mim, assim, pra não... Quase explodir. Pra não fazer uma besteira. E como é bom pro homem conseguir isso, né, cara? Nossa, demais. Ainda mais você vendo de um histórico que você falava muita coisa errada e ofendia demais as pessoas, que eu sempre fui muito bom em ofender. Em assim, machucar, né? Ter o dom de machucar as pessoas, né, cara? Machucar as pessoas, de chegar... E eu passei isso aqui dentro. Na Inc também teve uma situação que a pessoa veio falar um pouquinho mais áspera comigo. E eu desci da cruz e falei pra machucar. Daí a pessoa vem chorando, pedir perdão, me dá um abraço. Falei, não quero te abraçar e não vou te perdoar.
Você tem que pedir perdão pra Deus, não pra mim. Cara, tipo, a pessoa fica assim chorando na minha frente. Eu falei, não vou. Porque eu sou ruim. E isso, assim, tipo, na hora me dava um prazer. Porque, 10 minutos depois a gente tava, cara, por que eu fiz isso, velho? Por que eu falei isso? Não dá pra ser assim, não dá. Tenho tentado mudar isso. É lógico, às vezes a gente dá uma trucadinha aqui e outra ali. Mas já fui muito pior. A Sheila falava, gente, vocês não conheceram o Newton quando eu conheci ele, quando a gente começou o nosso casamento. Era muito pior do que isso. Nossa, eu não consigo imaginar isso aí. Mas eu não consigo. Muito ruim. Em casa também. Quando eu me casei, Chico, você tem uma noção. Não sei se a Sheila falar isso no testemunho dela. Eu fazia a minha comida, eu lavava a minha roupa, eu arrumava minhas coisas. Tipo, era meu. Não tinha nós em casa. E pra eu começar a despertar esse lado de, cara, não é assim, é um casal, é a família, demorou um pouco. Acho que ela sofreu um bocado na minha mão. E a questão de querer ser as coisas do meu jeito. Teve até um episódio, cara, tadinha da Sheila. Alguma era ruim com a Sheila, que é um doce de pessoa. A Sheila trabalhava na Ipo e ela pegou o pior hora que tinha, que era das 2 às 8 da noite. Então, e o Pietro estudava à tarde, então a Sheila, a avó do Pietro pegava, a avó da parte do lado do Márcio, pegava o Pietro e levava o Pietro no terminal do Carmo pra Sheila pegar o Pietro lá por 9h30 da noite pra casa. O que eu fazia? Cara, eu saía às 6 horas do serviço, ia pra casa dela, fazia uma jantinha, dava uma limpadinha, uma organizadinha ali e tal. Umas 2, 3 vezes eu cheguei, o portão tava descadeado. Pegava o celular, achei lá, é o seguinte, cara, o teu portão tá descadeado, tem que tomar cuidado. Ai, tá bom, beleza. Cheguei lá de novo, o portão tá descadeado, cara, presta atenção. Até que um dia cheguei, tava o portão descadeado e a porta da frente arreganhada, aberta. Olha o que o cara fez. Eu peguei todos os eletrodomésticos, televisão, som, computador, videogame, levei tudo pra lavanderia e escondi. Liguei pra Sheila e falei, Sheila, roubaram a tua casa. Entraram aqui, roubaram tudo. Aí fiz um vídeo com o celular. Meu Deus. Eu peguei as roupas assim, joguei no chão pra como se alguém tivesse entrado na casa. Que vontade de bater em você. E filmei, falei, olha o que você fez, Sheila. Eu falei pra você não deixar a porta aberta, não deixar o cadeado destrancado. Ela chegou em casa, sentou no meio-fio da rua e começou a chorar. Meu Deus, e agora? Eu falei, Sheila, que isso sirva de lição pra você, não deixar mais a casa destrancada. Vamos arrumar isso aqui, amor. Pega a vassoura lá atrás e vamos dar uma ajeitada. Ela foi lá atrás da lavanderia, tava tudo amontoadinho. Ela queria me matar. Mas pergunta se ela deixou a casa destrancada. Nunca mais. Não use esse método. Não é indicado. É só pra pessoas loucas que nem eu era. Pra você ver o nível do que... Mesmo eu saindo das drogas, parando com tudo que eu tava fazendo de errado, muita coisa em mim tinha que mudar ainda. Uhum. E por isso que quando eu vim pra INC, eu comecei a pôr isso em prática. Porque muitas pessoas na INC que me irritavam na época. Eu te irritava? Não, você era um cara que nunca me irritou. Não me irritava. Outras pessoas que nem estão mais aqui, que vinham e falavam um monte de coisa. Naquela época lá que tinha uns negócios que estavam vendendo lá, que você dá um dinheiro pra ganhar outro dinheiro. Ficavam me enchendo o saco, eu tinha vontade de falar tanta coisa, Chico, tanta coisa, entendi. Mas ficava quieto, absorvia pra mim e falava, nossa, amor, a pessoa veio me encher o saco e eu não falei nada. Não falei nada. Hoje eu falo pra você, Chicão, a vida que eu vivo em Cristo Jesus é uma vida, como diz a igreja lá, plena. É uma vida plena. Mesmo sabendo que tem muita coisa que eu preciso melhorar, eu consigo olhar pra trás e falar, cara, o quanto que eu evoluí, mano. Contemplar os marcos, né? Tipo, os avanços, os... Foi muito muito marcante na minha vida. Então, as coisas que me trouxeram traumas, eu coloco hoje na balança, cara, vai ficar lá embaixo com as coisas que Deus já fez por mim. Mano, era pra eu estar preso. Ou, né, na pior das hipóteses, num cemitério. E aquele rolê do carro lá, como é que resolveu? Qual? Do dinheiro, da droga? Mano do céu, eu dei uma grana pro cara através do meu irmão, mas eu encontrei ele uma vez, eu tinha acabado de sair da clínica, acho que foi 2011, 2012,
Ele me encontrou na rua, eu tava andando na rua, tava indo aqui na panificadora, se não me engano. Ele parou o carro. E aí, Newton? Eu falei, e aí, mano? Você sabe, você tá me devendo, né? Eu falei, cara, eu sei. Mas nunca mais me achou, nunca mais eu tive contato. Porque uma coisa que eu fiz, Chico, quando eu me internei, foi abolir todas as minhas redes sociais. Começar tudo do zero. Para não ter mais nenhum contato. Isso foi, assim, o ponto principal de eu começar a trabalhar o meu pós-tratamento clínico. Foi largar a mão de todos os meus amigos. Não que eles sejam más pessoas, mas me influenciavam muito. O problema não era eles, era eu. Então eu não podia ficar perto deles, eu não podia ter contato. Então nessa aí eu me isolei mesmo, ficando na igreja. E graças a Deus, depois conhecendo a Sheila, fiquei só com ela. Então as amizades que eu tenho hoje são tudo amizades, né, que estão envolvidas assim, com igreja, com coisas de Deus, salvos que hoje tem de trabalho, né? Mas aquelas do passado, nunca mais. Assim, ó, eu lembro que eu fui na tua casa uma vez. No Aniversário. Aniversário de quem? Era meu. Teu? No Home Church. Isso. Lembro que tava muito massa, muito gostoso. Lembro que tava bem frio. Se não me engano, tava bem frio. Tava, foi essa época mais ou menos. Ah, não, foi em outubro. Foi em outubro, mas tava frio em outubro, que loucura. E eu sempre olhei pra vocês, e sempre foi um casal que eu curti pra caramba, assim. E a Sheila, eu sempre tive eu sempre gostei do teu jeitão e como você toca bem, que não tem a ver com... às vezes o cara é bom pra ser rápido, mas ser bom tocando algo devagar, eu acho mais... Tá ligado? Sim, tem mais... Consegue visualizar mais. Porque eu consigo... Por exemplo, assim, eu curto um rock... Vou falar um David Gilmour. Sim. Que pra mim ele é um guitarrista absurdo, assim. Que ele consegue tocar uma música lenta com... Cara, ele é um cirurgião, tá ligado? Que não pode errar. Sim. E faz muito devagar, uma coisa linda, assim. Eu acho isso muito massa. E a Sheilinha sempre foi... Eu acho que vocês dois juntos, vocês criam um negócio que não tem como separar vocês. Não. Tipo, tá ligado? É tão um no outro que... Aí eu fico imaginando, assim, o quanto vocês atravessaram um deserto do outro para chegar nos dias de hoje, que são dias de derramar, dias de frutificar. E como você falou, tem processo na minha vida, cara, que todo mundo tá passando. Mas quão rico é identificar o processo que você está vivendo. O quão rico é identificar os marcos. Eu não sou mais esse cara. E uma coisa que eu escuto das pessoas que sentam nessa mesa aí foi... Eu já escutei de mais de uma pessoa. Poxa, eu poder falar da minha história e eu poder contemplar o que Deus já fez. E o quão isso me empodera para encarar os desafios de hoje. E às vezes a gente esquece de contemplar o que Deus já fez. O novo de Deus. Mas, cara, entenda que se você não contemplar de onde Deus te tirou, você tem que entender de onde você veio. Entender o que Deus já fez. Sim. Isso vai te alimentar para o futuro, para o presente e para o futuro. Sabe, não, eu não estou sozinho. Deus me tirou de um lugar, Deus me tirou de lamas, Deus me tirou de um lugar terrível e Ele firmou meus pés na rocha. E hoje eu estou vivendo de graça em graça, subindo um degrau da fé por dia, sendo melhor do que ontem. Mas tem dia que eu tropeço, tem dia que eu sou grosso, tem dia que eu sou injusto com a Sheila, que eu sou não sei o que. Peço perdão. Sim. Eu acho que essa é a característica do homem de Deus, saber voltar atrás e falar, cara. E não é tipo assim, se eu te fiz, perdão. Não. Velho, eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Não, entenda, eu tô aqui. Me perdoa, velho. Você é mais importante pra mim do que a minha... Sim, a minha atitude, meu o ego, que eu fiz. Não, eu só quero... É isso aí. Tá ligado? Que massa, velho. Aí você conseguir cavar fundo, assim... Amém. Intenso e... Que honra poder ouvir tua história. E hoje você é um baita de um
do músico na igreja. Obrigado. Vocês estão conduzindo o home church ou estão só Sim, a participando? gente tem uma home church lá em casa, que a gente faz uma segunda sim e uma segunda não. Na segunda, vocês... eu falo que a nossa home church... É porque eu estudo na terça, né? Tenho aula terça. Ah, que legal. Eu falo que... A gente também tem um no sábado e um na terça. A gente fala que a nossa home church é uma home de pastores. Porque, cara, é a Carol e o Douglas, que são do Legends. A Ju Hamschmidt. Cara, o Giba e a Andréia. Samuelzinho. Ai, não sei se estou esquecendo de alguém, meu Deus do céu. Mas, cara, é só pastor de nossa home, cara. São pessoas que poderiam muito bem abrir uma home tranquilo, que eles iam saber tocar, tipo, de boa mesmo. É uma home eu, Newton, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Cara, sabe que eu tava pensando nisso ontem? Eu falei assim, uau, como eu pastoreio pessoas que são melhores do que eu. É bom isso, né? E a graça de você viver isso, cara. Que parece que eles te empurram pra cima, é uma coisa muito louca. Sim, sim. É muito massa isso, cara. Te dá um gás pra você fazer as coisas, pra você buscar mais de sabedoria e discernimento, sabendo que tem pessoas ali que, podem completar. Cara, quando a gente faz a nossa home church, geralmente a gente pede pra uma pessoa trazer uma palavra, pensamento. Home church, só pra explicar, é a nossa... Como se fosse uma célula, como se fosse um grupo familiar. E, cara, a gente fica o tempo ali discutindo o que o outro falou ali. Cara, a gente vai pegando aqui, é como se fosse pegando... Não, você tem um pouquinho de arroz, cara, tem um pouquinho de macarrão, tem um pedacinho de carne aqui. Cara, a gente sai de lá muito satisfeito, velho. Que massa. É muito top, eu gosto muito. Cara, que honra ter essa conversa com você. Obrigado, que honra pastor. Escutar a tua história. Valeu. E eu tenho certeza que num futuro bem próximo a gente vai estar vivendo algo juntos. Amém. Amém. Que eu tenho alguns planos pro futuro. Nem me fale de planos que eu adoro. E eu já penso em vocês juntos. Amém. Amém. Eu tava conversando com a Né chegou em casa e falou assim, ó: você quer abrir tua igreja? Eu falei, não. Então você tem que avisar o Cal que você não quer. Sim. Eu falei, eu não tenho problema em ser o número 10, o número 11. Eu tô no rolê felizão. Mas eu sei que eu não posso negar que eu tenho 20 e poucos anos de caminhada, que eu preciso frutificar em cima desse tema. Exato. Entendeu? Então aqui dentro, que é um lugar tão maravilhoso, com pessoas tão maravilhosas, eu penso em a gente ter um culto no mês aí, uma vigília. Já falei com você sobre isso já então, uma vez. eu queria você e a Sheila ali fazendo louvor. É nóis. Entendeu? A gente fazer uma coisa legal aqui e a gente poder não só ter a nossa galera que é maravilhosa, mas poder voltar no tempo e aquela galera que ficou para trás na história. Trazer junto. E trazer, não, vamos ali, é um momento interdenominacional, uma coisa que a gente viveu no passado. Que tinha bastante, né? Tinha muito, eu queria voltar a viver isso, cara. Show. Reunir as igrejas junto e falar assim, ó, o fulano da igreja tal, não, vem aqui, não, traz uma mensagem pra nós aqui, você. Não, vai vir o Yared. Não, ô John, toca aí um tecladinho pra nós. E aí junta na hora ali, ó. Sim. Com músicos bons, consegue se reunir na hora, vamos tocar tal música. Dá certo, super certo. Dá super certo, cara. E, cara, vamos ser essa semente de unidade de volta na igreja, cara. Amém. Chega de ficar plaqueando as coisas. Não! É uma das minhas maiores discussões que eu tinha com o Flávio, esse negócio aí. Eu falava pro Flávio, cara, a gente, se tirasse todas as placas da igreja, como é que ia ser? Se existisse uma igreja só, com um nome. Cara, isso tem que acabar, velho. Não ser uma coisa tipo unicista, assim, não, tem que ser só um. Mas, mano, não liga pra nada, mas a Assembleia tá, mas, cara, o que você tem de oferecer? Qual que é a tua essência, cara? Mano, isso interessa muito mais do que nome pra mim. Muito mais. E o legal é que você veio de algumas igrejas, cada uma construiu algo em você. Sim. Cada uma fez algo pela tua vida. E o quão grato a gente tem que ser por Com certeza. Por esses marcos, né, cara? Por esses lugares. Eu tenho Igreja do Evangelho Eterno, Primeiro Quadrangular, Aba. E aí eu vim pra cá. Só que cada igreja dessa eu fiquei muitos anos. Sim. E aí eu olho pra minha vida hoje e eu me encontro como sendo o cara que eu não tenho pra onde ir. Eu encontrei um lugar que eu tô com os meus amigos. Sim. E eu descobri uma igreja ideal, que é o quê? Os amigos. Os amigos. É a mesa.
Um lugar que você pode sentar na mesa com a galera. Exatamente. Que eu não tinha isso nas outras igrejas. Assim, eu falar que eu não falo mal, né? Falando mal. É porque eu não queria, eu não dava esse acesso, essa abertura. Você foi vivendo, você foi escalando até o dia de hoje. Sim. É aquilo. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje, na rocha, por exemplo, talvez você estaria, entendeu? Tipo, não tem a ver com a igreja, tem a ver com o nosso momento também. Exato. Então não é dizendo da igreja. Era mas um momento. Cara, aí que tá, a mesa, cara. Faz toda a Você diferença. percebe se é mais alto que eu, mas aqui nós temos a mesma altura? Tem um segredo na mesa, cara. Sim. Reis. Um mistério. Reis e príncipes e escravos ficam na mesma altura. Numa mesa e todo mundo se concilia e se torna uma coisa só. Exato. Por isso, você que tá nos assistindo, entenda, o principal da tua igreja é a mesa. Se você está vendo muito problema na tua igreja, na tua denominação, saiba que talvez o que está faltando é a comunhão da mesa. Que na comunhão da mesa existe conciliação. Por isso que pessoas diferentes conseguem andar juntas. Sim. Você olha aqui para a igreja hoje, tem muita gente diferente. Tem quem a área da libertação, quem tem a galerinha mais pentecostal, tem a galerinha mais tradicional. Aí por que não vira na briga aqui? Porque tem conciliação, tem mesa. Tem mesa. E aí cada um consegue trazer o seu pouquinho. E a gente vira um quebra-cabeça grandão que Jesus está montando. Então a diferença não separa, mas une. Exatamente. Porque você é o que eu não sou. E eu me completo em você. Exatamente. Essa é a mesa, o segredo da mesa. O segredo da mesa. E o nosso intuito nesse podcast é que cada pessoa ela consiga se enxergar. Uau! Enxergar sua nobreza, enxergar aquilo que ela tem contribuído, enxergar o que tem sido contribuído na vida dessa pessoa. Então o nosso intuito na Bíblia, na sobremesa, é chamar pessoas incríveis, que às vezes nem sabem que são. É, verdade. Tem muita pessoa incrível. Não, todo mundo é. Todo mundo tem um testemunho maravilhoso. Só não teve, talvez, uma oportunidade para contar. Uma abertura para falar. Entendeu? Que bom que existe a Bíblia na sobremesa. Newton, obrigado pela tua participação aqui. Foi uma honra pastor. Gigantesca ter você aqui. Amém. E você que ficou até aqui, queria agradecer pela tua audiência. Que Deus abençoe tua vida com saúde, com paz, com alegria. E curte, comenta. E eu falo para você, todo homem, toda mulher de Deus deve contribuir. E aqui a tua contribuição é só curtir e comentar. Comentam assim, uhul, ahá, Newton, valeu, sei lá, entendeu? Curte, comenta, se inscreve no nosso canal. E é uma honra ter você aqui nos assistindo. Se Deus assim permitir, semana que vem teremos mais um episódio de Bíblia na Sobremesa. Um beijo e tamo junto.